Maior cobertura do rádio esportivo do interior cearense. Entra em campo o Timaço da Vale FM. O Vale Esportes está no ar. É o Timaço entrando em campo. A melhor cobertura pra você. Vale FM. Futebol Show do Timaço. Narração vibrante dos melhores narradores do rádio esportivo do Ceará. E a bola vai sobrando, foi marcar, bateu e é gol! Comentários inteligentes que retratam a história do jogo. Reportagens dinâmicas, precisas e em primeiríssima mão. O plantão mais ligado nos acontecimentos do futebol pelo Brasil. Vai começar a maior cobertura do nosso futebol pelo rádio. Vale FM. Você se liga agora no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Boa noite para você que a partir de agora sintoniza 99,9, começando mais um Futebol Show aqui da Vale FM, na sequência do Campeonato Cearense. É a penúltima rodada da fase classificatória Série B 2024. E daqui a pouco no estádio Raimundo de Oliveira em Calcaia, o Verdão do Cariri, defendendo a sua liderança, enfrentará a equipe do Tiradentes, o Tigre da Polícia Militar, que busca uma classificação entre os 6 melhores desta primeira fase para seguir adiante na competição. É claro, você vai acompanhar todos os detalhes aqui na 99,9 no nosso Futebol Show do Timaço da Vale. Daqui a pouquinho tem bola rolando para Tiradentes e Casa, que você acompanha no Timaço da Vale. A todos um grande abraço, lembrando que os comentários são de Demontier Tenório, reportagens Pedro Paulo Vieira, o PPV, no plantão esportivo, a presença marcante do João Filho, o grande JF. A todos um grande abraço, boa noite, eu sou Marco Valério, esta é a maior, melhor e mais ouvida equipe esportiva do interior cearense. Nós somos o Timaço da Vale FM. Vale FM, Vale FM. Conferindo a hora na Vale FM em nome de Novo Rio Veículos, 7 da noite, 55 minutos, já tem bola rolando. Nem Icasa, nem Tiradentes, nenhum dos dois times pisou ainda no gramado do estádio Raimundo de Oliveira. Já as duas equipes já vêm com a equipe de arbitragem para aquela solenidade de abertura dos jogos do campeonato estadual. Vamos então ao boa noite de Pedro Paulo Vieira, acompanhando tudo de mais um jogo do Verdão, PPV. Boa noite, Marco, boa noite a todos os ouvintes do Timaço da Vale, mais uma grande jornada esportiva no jogo que pode colocar o Icasa direto na fase semifinal do Campeonato Cearense Série B. O Verdão tá definido e o Super Mario, o Mário Sérgio, vai hoje como titular do Alviverde de Juazeiro do Norte. Tá legal, daqui a pouquinho as escalações das duas equipes em nome de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço na Praça do Pio 12, Centro Universitário Leão Sampaio, a sua principal opção. Conosco também Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri. E além do jogo do Verdão aqui, uma outra partida pela Série B do Campeonato Cearense. Boa tarde, João Filho. Um abraço, Marco. Boa noite. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha pelo Futebol Show do Timaço da Vale FM. A rodada que foi aberta ontem com a vitória do Guarani diante do Pacatuba. Tivemos um jogo hoje à tarde, a vitória do
do Itapipoca, que venceu o Pacajus por 3-2. E daqui a exatos 2 minutos do Presidente Vargas em Fortaleza, o jogo do Tirol contra o Maranguape. Tá legal, então vamos trazer as escalações das duas equipes aqui no som do Timaço da Vale, começando pelo Verdão, líder absoluto, que já pode garantir presença na fase semifinal do Campeonato Cearense, Pedro Paulo. O Verdão do Cariri do técnico Leandro Campos está definido. No gol com a camisa de número 1, Fábio. Lateral direito, camisa 13, Jonas. Primeiro zagueiro do Icasa é o Ramon com a camisa 25. Ao lado dele, o Juan vem com a camisa 14. E fechando o quarteto defensivo do Icasa, Boré com a camisa de número 6. No meio campo, o capitão da equipe, camisa 5, Felipe Dias. Ao lado dele, o Juliano vem com a camisa 8. E o terceiro homem da meia icasiana, o estreante da noite, camisa 28 para Davi. No ataque do Verdão do Cariri, do Itapajé, com a camisa de número 11. Do outro lado, pela esquerda, Mário Sérgio com a camisa 17. E no comando, Júnior Batata com a camisa 9. Confirmando, 1 Fábio, 13 Jonas, 25 Ramon, 14 Juan, 6 Boré, 5 Felipe Dias, 8 Juliano, 28 Davi, 11 do Itapajé, 17 Mário Sérgio e 9 Júnior Batata. Tá legal, definição do time do Icasa. Já já o Verdão do Cariri vem programado. Você fica sabendo de tudo ligado no Timaço na Vale FM. Em nome de Alfa Vidros Vidraçaria, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, Avenida Plácido Aderaldo Castelo, número 320, com WhatsApp 988125851. 998125851. Fala, JF! Um abraço aqui para o nosso querido Carlos André, o André da Padim Produções. Está ouvindo a gente ao lado do seu filho, o Júlio André. Um abraço, boa noite, obrigado pela audiência. Grande André e grande Júlio, obrigado pela companhia. Hora de conferirmos a escalação do time do Tiradentes, aqui no Timaço da Vale. Voltando, Pedro Paulo Vieira. O time bicolor da Polícia Militar do técnico Felipe Soares também definido. Goleiro Wesley, camisa de número 1. Os 4 homens da defesa, 2 Léo Ceará, 3 Teixeira, 4 Ronald e 6 Maurício. 5 para Emerson Sobral, 7 Arlonso, 8 Renan DJ e 10 Erison. E no ataque, 27 Wilker e 9 Hudson, confirmando 1 Wesley, 2 Léo Ceará, 3 Teixeira, 4 Ronald, 6 Maurício, 5 Emerson Sobral, 7 Arlonso, 8 Renan DJ, 10 Erison, 27 Wilker e 9 para Hudson. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Tamo junto pela Vale FM 99,9. Conferindo também a equipe de arbitragem para Tiradentes e Icasa. fique de olho no apito. Apita a partida Denis Gacês, com assistências de Alden Christian, Juliano e Andrade. Denis Gacês no comando do apito, com assistências de Alden Christian, Juliano Andrade, e o quarto árbitro é o Felipe Moreira. Tá legal, você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale FM. As duas equipes já se preparando para o começo do jogo. Time do Icasa com seu uniforme tradicional, camisa na cor verde, calção branco, meião na cor verde. Já a equipe do Tiradentes também com seu uniforme tradicional, com aquela camisa que lembra muito a camisa do Barcelona da Espanha, né? Camisa azul com vermelho, alguns detalhes em branco, calção na cor azul. É o time do Tiradentes.
Aliás, é um confronto muito tradicional do futebol cearense, porque a gente sabe que desde a década de 1970 que Icasa e Tiradentes se enfrentam no Campeonato Cearense de Futebol. Inclusive o próprio Icasa coloca um retrospecto dos jogos entre essas duas equipes, PPV, e há, digamos assim, uma total igualdade, né, nos confrontos entre Tiradentes e Icasa. Isso mesmo, Marcos, são 93 jogos em toda a história, 25 empates e 34 vitórias para cada lado. É um confronto muito equilibrado. O Icasa já marcou nesses 93 jogos 118 gols e sofreu 117. Hoje, podendo ser o jogo do desempate entre Icasa e Tiradentes. Tomara que a vitória volte a sorrir pro time do Verdão diante do Tiradentes. É bom lembrar que o Icasa, inclusive, ganhou também uma Fares Lopes em cima da equipe do Tiradentes aí na década 2014. passada, exatamente, há exatos 10 anos atrás. Saída de bola que favorece o time do Tiradentes. Já já eu cumprimento também Demontier Tenório, falando aqui no microfone, líder de audiência da Vale FM. O Icasa colocado à esquerda das cabines de rádio. Obviamente que o time do Tigre, o Tiradentes, à nossa direita. Estádio praticamente vazio. A gente sabe que o Tiradentes é um time que não tem torcida praticamente e, além de tudo, não manda seus jogos em Fortaleza. Tem atuado algumas partidas no PV. Foi o caso da última vitória, inclusive, do time do Tiradentes. Aliás, o Tiradentes não venceu ninguém, alguns jogos no PV, mas hoje atuando em Caucaia, na região metropolitana. Vai autorizar o árbitro. Já tem bola rolando no estádio Raimundo de Oliveira. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Obrigado você, torcedor, principalmente do Icasa, que acompanha mais uma transmissão. O time do Tiradentes chega pela canhota, já tem o primeiro escanteio do jogo, vai se preparando o Renan DJ para a cobrança, camisa de número 8. Tudo isso com 30 segundos jogados, primeiro tempo de partida, Campeonato Cearense que você acompanha na Vale. Levantamento, bola pelo alto, saiu bem o goleiro Fábio do time do Icasa, já pratica a primeira defesa, tenta ligar o contra-ataque, toca a bola para o Mário Sérgio, lançando bola pelo meio, antecipação da zaga do time do Tiradentes, ganhou ali o Emerson Sobral, a bola vem tocada, entregando bola para Renan DJ, abriu jogada pela direita, melhor para a zaga do Icasa, ganhando com Boré, já lança a bola pela ponta esquerda, buscando a chegada do jogador que é o Davi, bola tocada pela linha lateral do outro lado em favor do time do Icasa, e o árbitro já vai ali conferir alguma situação ali no sistema defensivo do time do Verdão do Cariri. É um problema ali com um atleta que está caído na pequena área do Icasa, PPV. Pois é, no primeiro minuto de jogo já temos aí a primeira bronca para o Denis Garcês, né, o atleta do Tiradentes, na trombada com o goleirão Fábio após o escanteio, caiu, sentiu, mas já se levantou. Vai ser recomeçada a partida. Aqui Timaço da Vale FM 99,9. Lembrando nossa transmissão também no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Pedidos 988429514 no rádio, no aplicativo radios.net e também no YouTube. São várias plataformas para você acompanhar a transmissão aqui na 99,9. O Icasa vem para o ataque, tentativa do Juliano, brigou por ela também ali o Júnior Batata, vem tirando a zaga da equipe do Tiradentes, toca a bola no comando, chega recebendo o atacante Hudson, a bola volta pelo meio, trabalhada agora pelo zagueiro Teixeira, entregando bola para Emerson Sobral, limpa bem o lance, faz o passe, toca a bola no campo de defesa, é o time do Tiradentes jogando bola aqui pela canhota, levantamento para o Wilker, um velho conhecido no futebol cearense, abriu jogada pela ponta esquerda, faz o toque da tentativa ali
ali do centroavante Hudson, a bola tocada lateralmente, último toque do atleta do time da capital cearense, então é lateral para o Icasa aqui no campo de defesa. Esta é mais uma transmissão do Timaço da Vale, oferecimento Dourado Joias, semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro. Aproveite e revenda joias da Dourado Joias. Conosco também Gênesis Solar, a solução para acabar aquelas contas absurdas de energia é com a Gênesis Solar. Obrigado também a você que acompanha pela TV com áudio do Timaço da Vale, todo mundo ligado na 99,9. Aqui tem lateral pro time do Tiradentes para cobrança, Maurício, camisa de número meia dúzia, lateral grandalhão. Geralmente os laterais são pequenininhos, esse não, é bem grandão. O lateral canhoto do time do Tiradentes, ele tenta a jogada, a bola bate no Juliano, novo lateral em favor do time da capital cearense. Juliano ali na marcação, vem ali o toque feito pelo jogador da equipe do Tiradentes, bola tocada pelo Maurício, corta bem a zaga do Icasa, vem tirando o Jonas, ele lança na peça ofensiva buscando a chegada do centroavante Júnior Batata, antecipação, ganha bem ali o jogador que é o Renan DJ, um dos principais articuladores no setor de meio campo do time do Tiradentes. Ele toca a bola pelo meio, vem o zagueiro Teixeira, lança a bola no ataque para Hudson, abriu jogada pela ponta esquerda, faz o passe, toca a bola para o Wilker, marcação da zaga do time do Icasa, ele tenta a jogada, antecipação do Jonas, ganha bem pelo Verdão, depois complementa, tira dali o Ramon, bola pelo meio, fica novamente em favor do time do Icasa, levantamento para Davi pela direita, trabalha a jogada, tentava ali o Mário Sérgio, agora a bola acaba saindo, favorece o time do Icasa no campo de ataque. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 8 da noite, 7 minutos no Timaço da Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. Informando o tempo de jogo no Campeonato Cearense. Estádio Raimundo de Oliveira, na cidade de Calcaia. Comecinho de partida. 5 minutos do primeiro tempo, 5 da primeira etapa. E no placar do futebol show do Timaço, para Cariri da Sorte, 0 Tiradentes, 0 para o Icasa. E a rede balança lá no Presidente Vargas. É gol do Tirol, que faz 1-0 no Maranguape. A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9 Marco Valério. E é um detalhe interessante, PPV, nesse gol do Tirol, que passa a assumir a liderança do campeonato e já vai aí tentando chegar à fase semifinal, se bem que hoje é o último jogo do time do Tirol, né, PPV? Exatamente, Marco. Com a vitória, o Tirol vai a 16 pontos, ultrapassa o Icasa, que está indo a 15, encerra sua participação neste momento como primeiro colocado e acaba ajudando tanto o Guarani como o Cariri. É verdade. Lembrando que em caso do Maranguape não conquistar a vitória hoje, Guarani e Cariri já estão garantidos na próxima fase, a fase quartas de final. Aqui falta cobrada pelo time do Icasa, bola tocada para Mário Sérgio, uma antecipação do Wilker, volta o Mário Sérgio a dominar a bola pelo Icasa, acaba ganhando o arremesso lateral pertinho da bandeirinha de escanteio. Você ligado no Timaço da Vale FM, oferecimento de Espaço Verde, plantas ornamentais e frutíferas, grama esmeralda, você já sabe, é com Espaço Verde na Avenida Leão Sampaio. O Icasa tenta a jogada pela direita e arruma aqui um escanteio. Vai o Verdão se preparando para levantar a bola na área do Tiradentes, PPV. E toda a comitiva grandalhona do Icasa já na área do Tigre da Polícia Militar do Itapajé na cobrança em nome de Sofume Service. Ele cobra curtinho, toca a bola para Jonas, vem o Icasa outra vez para o ataque, levantamento na grande área, corta, tirou Emerson Sobral pelo time do Tiradentes. A bola sai, é lateral para o Icasa pela direita. Esta é mais uma transmissão da Vale FM 99,9 Campeonato Cearense. Ontem foi a vez do Guarani, que ganhou 2-0 do Pacatuba. Você ouviu com a narração de Delton Sá ontem, direto do Minaldão. Hoje é a vez do Icasa. E agora sim, com um jogo um pouquinho mais parado, eu aproveito para trazer o boa noite dele, Demonte Tenório, comentando aqui no Timaço. Boa noite, Demonte. Boa noite, Marco. Queridos colegas do Timaço, meu amigo Pedro Paulo,
Jogo pegado, hein? Uma correria tremenda, muita marcação, atenção máxima, qualquer falha aí pode ser fatal. E o time do Tiradentes é de uma doação total, de muita correria. Um bom jogo até o presente momento, apesar de truncado de certa forma, mas se estabelece uma grande correria nesses primeiros momentos de partida. Porque o Tiradentes, se ele vencer hoje, ele já garante a sua classificação, independente dos resultados do final de semana. Já o Icasa da mesma forma, só que indo direto para a semifinal. E tem um detalhe, com essa derrota do Maranguape, aí abre-se um leque de esperança para o Pacatuba, que vai ser o próximo adversário do Tiradentes, né? Que pode engrossar o caldo. Por isso que o Tiradentes é de uma dedicação total nesse jogo aqui, para que ele possa ir para a última rodada, já tendo carimbado a sua participação no cruzamento, Marcos. E eu concordo totalmente com o Demontier. Jogo promete, afinal de contas, as duas equipes têm muito interesse nos 3 pontos de hoje e são as rodadas finais desta fase classificatória. Bola pelo alto, tentou a jogada ali o jogador que é Davi pelo time do Verdão. Lançamento feito agora pelo time do Tiradentes, desce para a peça ofensiva, tentava o Wilker. Recuperação do time do Icasa. A bola tocada pelo meio, limpa o lance, faz o passe, toca a bola pela direita, desce o Verdão. A bola vem trabalhada pelo Jonas, abriu jogada pela ponta direita para Dudu Itapajé, marcação do Teixeira, ganha bem pelo time do Tiradentes, tocando bola pelo meio, tentou a jogada, deixa trabalhada com Erisson, vai avançando o camisa 10 do time da capital cearense, afasta a defesa do Icasa. Juan manda a bola para o ataque, devolve o lateral direito, Léo Ceará, a bola cai pelo meio, fica muito disputada, o árbitro manda seguir o lance, vem agora o Emerson Sobral, outra vez recuperação de Juliano pelo Icasa, toca a bola para Davi, rapidamente abriu jogada pela ponta esquerda, deixa a bola dominada, vem o Verdão pro ataque, a batida pro gol, ela foi pra fora, na tentativa do Icasa, com quase 10 minutos deste primeiro tempo, PPV. Júnior Batata, mostrando suas credenciais, pegou de muito longe, a bola passou à direita do goleirão Wesley, tiro de meta a ser cobrado, 0-0 no Raimundão. Já é a segunda tentativa do Júnior Batata, numa dessas, sentiu. Já ele marca no time do Verdão, só que tem atleta que tá sentindo, né, PPV? Tá caído o Jonas, tá caído em campo, o Denis Garcês foi lá conversar com ele, o atleta se levantou, tá saindo para receber atendimento médico, o Verdão com 10 em campo neste momento. Tudo isso na marca de 10 minutos e 30 jogados, etapa primeira de jogo, estádio Raimundo de Oliveira. E eu lembro que no próximo domingo do Cariri da Sorte tem no prêmio principal um Fiat Argo mais 5 mil. E o Cariri da Sorte baixou apenas R$5 esta semana. Compre já o seu. Aqui desce o Icasa, vem para o ataque com Mário Sérgio, trabalha a bola pelo Icasa, levantamento na área, bola tocada ali pela zaga, tirando a defesa. Lateral pro time do Verdão, o Júnior Batata chegava por ali para tentar marcar o gol do time do Icasa. O Verdão tá bem no jogo nesse comecinho de partida. Você fica sabendo de tudo ligado no Timaço, em nome de Jumasa Esportes. Tudo para você praticar o seu esporte é com a Jumasa, no centro de Juazeiro do Norte. Lembrando nossa transmissão também no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Olha o Icasa para o ataque, tentava por ali o Batata, tirou o Teixeira, zagueiro do time do Tiradentes. A bola vem tocada agora pelo Ramon, devolve pelo Icasa, lança pelo meio, a bola acaba caindo com o Renan DJ, domina a camisa 8 do time do Tiradentes, abriu jogada pela direita, faz o passe, entrega a bola para Léo Ceará, abriu jogada pela ponta direita, agora tentando a jogada do Hudson, marcação do Juan, levantamento na grande área, afasta, tira a zaga e Casiana de qualquer maneira com o Ramon, a bola sobra pro Batata, abriu jogada pela ponta esquerda pro Mário Sérgio, tenta a jogada, ele é insinuante, lança a bola pelo meio, vem outra vez o time do Icasa pro câmera ataque, bola com Juliano, tem aberto pela ponta direita ali, o camisa 8 do time do Verdão, vem tirando a defesa, o Icasa queria a marcação da falta em cima do Dudu, a bola vai sobrando com Juan, girou ali, era o Ramon, outro zagueiro, bota a bola pra linha lateral agora, não em deu. Favor do time do
pro Tiradentes e não deu mesmo pro Jonas, em PPV. Não deu e tem mudança no Verdão do Cariri, né? 12 minutos, sai o Jonas, camisa 13, em campo Ed, camisa 2 e se mudou. Casa com a casa é sua, na informação. É a estreia do Ed ou ele já atuou antes pelo Ele atuou Icasa? e estreou contra o Cariri. Tá certo, aqui Timaço da Vale FM, você fica sabendo de tudo ligado no Timaço, oferecimento Motel Imperial, organização do nosso querido André Lemos. E lembrando, vem aí no próximo dia 30 de abril o Holiday Rock, Paralamas do Sucesso e Biquíni Cavardão, imperdível, mais um evento da Vale FM, J. Rodrigues Empreendimentos e Padim Produções. Guanabara, satisfação em todos os sentidos, Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Aqui tem lateral pro time do Icasa. 13 minutos do primeiro tempo, 0 para o Tiradentes, 0 para o Icasa. Você acompanha futebol com o nosso Timaço da Vale FM. Lateral pro Verdão, vai se posicionando para a cobrança. O novo lateral direito do Icasa, o Ed, já que o Jonas saiu contundido. Bola com Ramon, vira o jogo do outro lado, mas deu uma pedrada ali pro Mário Sérgio, mesmo assim consegue evitar a saída de bola. A bola vem tocada mais atrás com Boré, trabalhando bola pelo time do Icasa no campo de defesa, solta a bola pelo meio, vem outra vez o time do Icasa, começa tudo de novo aqui com o zagueiro Ramon, de Ramon para Ed, abre jogada pela direita no campo de defesa, 0-0 placar do jogo. Obrigado, torcedor, pela companhia, todo mundo ligado no Timaço da Vale. Vamos em frente para você na penúltima rodada da Série B, fase classificatória. O Verdão é líder do campeonato, ali a bola tocada muito longa pelo zagueiro Ruban, fica tranquila para o Fábio, para o Wesley, goleiro do time do Tiradentes. Você confere futebol com muito mais emoção do Timaço da Vale, oferecimento de Cariri da Sorte, também para Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Bola tocada pelo time do Tiradentes, abriu o Wilker, ganha bem ali do Ed, vem o lateral do Verdão tentando a marcação, antecipação do Felipe Dias, corta bem também pelo time do Icasa, só que o árbitro já parava a PPV do lance anterior para marcar ali uma falta contra o Verdão. Pois é, o Ed acabou levando um belo drible do Wilker, fez a falta, o Wilker não teve vantagem, o Denis mandou voltar. Falta a ser cobrada, 0-0 em nome de Ramagem Couros. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. Pra você ligado na Vale, 8-18, desce perigosamente o time do Tiradentes, toque de cabeça, a bola foi pra fora. Que chance perdeu agora o Renan DJ, numa jogada pela direita, a bola sobrou livre de marcação. Que cabeceio foi esse do camisa 8 do Tiradentes? Ainda bem que foi pra fora, hein, PPV? Chegou livre de marcação numa bobeada da defesa do Icasa. O Renan DJ acabou surpreendendo a todo mundo, cabeceou pra fora, tiro de meta já cobrado, 0-0 em nome de ESC, pré-vestibular e cursos. Confirmando 16 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0, estádio Raimundo de Oliveira. O Icasa vai empatando com o time do Tiradentes pelo campeonato cearense. É a penúltima rodada desta fase classificatória. E aí, quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira Rio é o lugar. Madeireira Beira Rio, rodovia Juazeiro Barbalha. Conosco também ESC, pré-vestibular e cursos. Vem aí um novo ESC, referência em concursos públicos, preparatório para o Enem e vestibulares. Siga o ESC nas redes sociais. ESC Cursos, sempre com você. Bola tocada pelo time do Icasa. Abriu jogada ali, o jogador que é o Juan faz o toque de bola pela canhota, Boré faz o passe na frente agora, tentando o Felipe Dias, boa jogada construída pelo Icasa, levantamento feito pela canhota e o último passe é que não foi bom também, já havia marcação da condição irregular do atacante do Icasa, PPV. Tava na banheira o Davi, na tabelinha com o Felipe Dias e o Boré, acabou recebendo em posição irregular, segue 0-0 no estádio Raimundo de Oliveira. Em nome de Casa com material de construção, Casa com a casa é sua, na rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca, também para Só Fumê Service. Investimento Fumê para carros e prédios, você já sabe, é com a Só Fumê. A bola vem pelo meio, trabalha a jogada ali, o jogador que é o Erisson, chega tirando bem a zaga do Icasa. A bola sobra pela canhota, volta a bola para o camisa de número 17 no Verdão, que é o Mário Sérgio. Começa tudo de novo aqui atrás do Icasa.
Icasa com um jogador que é o Boré, lateral canhoto do Verdão do Cariri, titular absoluto. A bola tocada pela ponta esquerda ainda, de camisa número meia dúzia, o Boré de posse de bola. Vem a marcação feita pelo Ellison, ele gira, vai tocar mais atrás, deixa a bola dominada com o Juan, meio no sufoco. Bateu mal na bola, mesmo assim tocou no jogador do time do Tiradentes, então é lateral pro Icasa do outro lado. O próprio Boré vai pra cobrança, movimenta, toca a bola pro Júnior Batata, que sai muito da grande área, tenta a jogada, Felipe Dias perde, a bola vem com o Renan DJ, olha a chegada do Felipe Dias, o árbitro manda seguir o lance, o senhor Denis Garcês lançou bola na frente agora. Esse árbitro parece que ele não marca cada coisinha não, hein? Chega ali, mandando seguir o lance, o Renan domina a bola pelo time do Tiradentes, abriu jogada, faz o passe, toca a bola na ponta esquerda, pro Wilker, domina, insinuante, vem para o ataque, ele toca a bola pro Renan, tenta o drible, faz a tabelinha, tenta bater direto pro gol com o Hudson, agora o Wilker bate, defesaça do goleiro do Icasa, que defesa do Fábio agora para fechar o gol, na tentativa do ataque do time do Tiradentes, se não é o Fábio, seria a primeira do time adversário, hein, PPV? Para quem questionou o Fábio no último jogo, ele mostrou porque é o titular do Verdão do Cariri. Fez uma grande defesa na finalização do Wilker, garantindo o 0-0 no Raimundo de Oliveira. Em nome de Cariri da Sorte Cap. Conosco também, Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto. Loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero. Novo Rio Chevrolet, seu carro 0 km com as melhores vantagens, você já sabe, é na Novo Rio. Um abraço pro amigo Damião, que trabalha na Panebom Pão Nosso, acompanhando a transmissão do nosso timaço da Vale FM. Bola tocada pela ponta direita pelo time do Tiradentes, falta ali em cima do Ronald, um dos zagueiros do time do Tigre da Polícia Militar. O Tiradentes que tem no seu currículo, PPV, aquele título dividido de 1992, você não era nem nascido quando o Ceará, Fortaleza, Icasa e Tiradentes foram proclamados campeões estaduais. O famoso título do tapetão, né? Do Verdão do Cariri, Tiradentes, Ceará e Fortaleza. É verdade, título conquistado pelo Fortaleza dentro de campo, e o Ceará entrou com recurso na justiça e acabou sendo determinada aí a proclamação de 4 campeões numa situação esdrúxula no ano de 1992. Então, são 2 campeões cearenses dentro de campo, tanto o Icasa como o time do Tiradentes. E o técnico do Icasa era o Geraldino Saravá. Perfeitamente. E com aquela confusão toda de 4 campeões, o Guarani acabou sendo vice-campeão. Foi o 5º colocado no campeonato. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos. 8h, 24 minutos no Timaço da Vale. Aris Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Confirmando 21 minutos da primeira etapa, estádio Raimundo de Oliveira, é a penúltima rodada da fase classificatória Série B 2024, no placar do Cariri da Sorte, que no próximo domingo tem Fiat Argo, mais 5 mil no prêmio principal, 0 para o Tiradentes, 0 para o Icasa. 26 minutos é primeiro tempo, Presidente Vargas em Fortaleza, quase o empate do Maranguape, mas o Tirol segue vencendo pelo placar de 1-0, a informação para Casa Com. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia da 99,9. Daqui a pouco eu quero a opinião do Demontier Tenório, porque tudo bem, é começo de partida ainda, mas o Tiradentes continua me surpreendendo. Rapaz, falaram tão mal desse time do Tiradentes antes do campeonato começar, que o time não tinha condição financeira para montar um elenco, que o time poderia não disputar o campeonato, apresentar uma desistência, foi ali convocado de última hora, e olha que joga direitinho esse Tiradentes. Eu vi o jogo do Tiradentes contra o Guarani e tô acompanhando, claro, o jogo do Verdão aqui contra o Tigre da Polícia, que tem escanteio. Levantamento na grande área, corta pelo alto, tira a zaga do time de casa, volta a bola pelo
pelo meio em favor do Verdão. A bola tocada pela ponta direita, Simona vai embora para o câmera ataque. Vem o Davi revelado pelo time do Campo Grande. A bola volta pelo meio. Recuperação agora do time do Tiradentes. Ô Demontier Tenório, agora um detalhe, né? Esse Tiradentes empatou demais no campeonato. Tanto é que não tem nenhuma vitória. Tem uma, né? Assim, ganhou na última rodada, no último domingo, no último final de semana, o Tiradentes conseguiu sua primeira vitória no campeonato, Demontier. Na verdade, 4 empates, mas não chega a ser o time que tem o maior número de empates. É o Pacajus com 5. Mas, de fato, empatou muito. Mas nesse jogo de hoje aí, Marco, o time do Tiradentes dá uma demonstração clara de que o Icasa não terá moleza pela frente, não. Ele já deu 2 sinais ali de que está vivo e que busca o caminho do gol a todo instante, aos 15, aos 18. E o time do Icasa tem sofrido um tanto quanto, né? Mas, no final das contas, um jogo desprovido de emoções. Só um detalhe, naquele 1992... Icasa e Tiradentes jogaram 4 vezes. Foram 3 empates e apenas uma vitória do Icasa com gol de Márcio. Naquela época tinha primeiro turno, segundo turno, né? Mas aquele time do Tiradentes era bom. Tinha Ademir Patrício, Batista, que passou pelo Icasa, Ayrton, Abílio. Era um bom time o do Tiradentes, Marcos. É verdade, né, Montier Tenório? O Tiradentes tentou uma jogada ensaiada, pelo amor de Deus. Falhou o DJ. Que coisa mal ensaiada, falhou hein, o DJ, PPV? viu? O DJ que tá ditando o ritmo de jogo, mas falhou agora. É verdade, o DJ não foi bem nessa. Alô, DJ! Me lembrei do nosso saudoso Enoque Silva agora. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Farmácias Fernandes, presente em todo momento, 8 lojas para melhor lhe atender. Conosco também, Ingazeiras Construções. Alô, meu amigo Marcelo de Ingazeiras Construções, um grande abraço. Vem em casa, bola da grande área, tira Ronaldi, bota a bola pela linha de fundo, escanteio pro Verdão. Será que é o Dudu de novo na cobrança, PPV? É o Davi, o estreante da noite, Davi. Vai pra cobrança, quem sabe é uma bola mais aberta, já que ele é canhoto, vai cobrar pela direita. Bom momento para o Icasa, vai chover na área do Tigre da Polícia Militar. Levantamento vai ser feito na grande área, quase 25 minutos deste primeiro tempo, placar de 0-0. Você acompanha futebol com muito mais emoção do timaço da Vale FM. Levantamento, bola na grande área, cruzamento para o boca do gol, toque de cabeça! Gol! Do Icasa! Após a cobrança do escanteio, antecipou-se ali a zaga. Felipe Dias, camisa de número 5. O capitão do Verdão bota a bola lá dentro. Felipe Dias, camisa de número 5. Abre o placar do estádio Raimundo de Oliveira para o Verdão. Aos 25 minutos desta primeira etapa, de cabeça, o goleirão Wesley vai buscar essa lá dentro. Felipe Dias faz 1 para o Icasa, 0 pro time do Tiradentes, PPV. Numa jogada que é muito trabalhada todo dia no CT Praxedão, uma cobrança no primeiro pau para o Felipe Dias ou desviar para o segundo ou colocar no fundo da rede. Desta vez ele colocou, fez a rede balançar, colocou pro fundo, fez a emoção da massa icasiana. 1-0 Icasa, carimbando seu passaporte direto para a fase semifinal. É na cidade de Calcário, o Icasa já marca o primeiro contra o Tiradentes. Agendinha do futebol show do timaço da Vale FM. O Felipe Dias fez 1-0 pro Verdão, JF. E é o segundo do Felipe com a camisa do Verdão, o 10º que marca o time casiano no campeonato na segundona. Esse é o 5º e gol. Olha o time do Tiradentes chegando, bola na grande área, girou, bateu e é gol! Gol! Hudson para o Tiradentes!
1 minuto e meio após o gol do Icasa. Relaxamento na marcação defensiva do Verdão. Bola na grande área. Hudson recebeu sozinho. Teve tempo de girar e colocar no canto do goleiro Fábio. 27 minutos do primeiro tempo. Empatam o time do Tiradentes. Hudson deixa tudo igual, PPV. Na falha do Ramon acabou furando, o Hudson dominou sozinho, fez o giro e chutou no contrapé do goleirão Fábio. Tá tudo igual no Raimundo de Oliveira. Agora Tiradentes 1 e Icasa também 1. Agora você pode atualizar a agendinha, a não ser que saia outro gol, viu, JF? A gente começa pelo Icasa, que fez o 10º gol e foi o 5º tomado pelo Tiradentes. Esse gol do Tiradentes foi o 5º que fez a equipe na competição, o 5º que tomou o Verdão do Cariri. O Felipe Dias marcou o 2º gol dele com a camisa do Icasa. Tá legal, meu querido JF, com detalhes. Demonte e Tenor, se você queria emoção, 2 gols em menos de 2 minutos, Demonte. Pois é, rapidinho. E no momento em que o jogo descambava assim para uma cara extremamente feia, né? Muitos passes errados, chutões, enfim. E aí o Icasa acordou mais o Tiradentes, que já tinha dado 2 pontadas aos 15 e aos 18, mas se quedou. O Icasa foi lá, abriu o placar, mas a resposta imediata do Tiradentes faz com que a gente imagine a possibilidade de um jogo com muito mais de emoção, porque o Icasa, por exemplo, Marco, não tinha dado um chute a gol e foi de cabeça. O Felipe Dias foi lá e acabou abrindo o placar para o Verdão do Cariri. Precisa de mais efetividade, de mais coragem e de mais ousadia o time do Icasa, Marcos. Opinião de Demontiero Tenório, do Timaço da Vale FM. Oferecimento de Madeireira Beira Rio. Olha o Icasa, vem para o ataque. O Dudu falta em cima dele. E é uma falta frontal. Quem é que bate bem aí do Verdão, PPV? Quem já pediu a bola para fazer a cobrança foi o Júnior Batata. O Dudu Itapajé também treina, ele sofreu. Quem sabe é o Dudu em busca de fazer o seu primeiro gol com a camisa do Verdão na bola parada. Mas é o Batata quem tá ajeitando carinhosamente a redonda. É verdade, o Júnior Batata é aquele atacante que resolve na força. Uma informação para a Fox, a melhor assistência técnica. Ou seu novo smartphone tem promoção de celulares na Fox para você. Começou aonde, JF? Campeonato Paulista, semifinal, jogo único para Santos e Bragantino, começa nesse momento. Aqui falta pro time do Verdão, Davi nas proximidades, também por ali o Ed, deve ser realmente o Júnior Batata. 5 homens na formação da barreira do time do Tiradentes. Tudo isso pra você ligado no Timaço da Vale. Bate pro gol, Batata bate na barreira. Tentou Felipe Dias, entrega a bola pra Júnior Batata. Bate bola pelo alto. Pegou muito embaixo na bola. Aí ela subiu demais, hein, PPV? Ele teve uma segunda chance, sem barreira, livre pra finalizar. Acabou pegando mal na redonda. Tiro de meta e sem pressa nenhuma. Vai o Wesley pra cobrança. Aqui, Timaço da Vale FM, conferindo pra você a hora. Em nome de Novo Rio Veículos. Para você ligado no Timaço da Vale, 8h33, olha o Icasa, recupera a bola, cruzamento, sai do gol, ali o Wesley para fazer a defesa, confirmando 8h33 da noite, obrigado torcedor pela companhia, somos o Timaço da Vale FM, vem outra vez o Verdão, bola tocada, dominou, bateu, tá lá dentro, gol! É para o Icasa! Que jogada do Verdão do Cariri pela esquerda. Recuperação de bola do Icasa. Troca de passes. Bola lançada na grande área. Davi recebeu, livrou-se do zagueiro e bateu no canto
canto esquerdo do goleiro Wesley, que nada pôde fazer. É o gol que recoloca o Icasa mais uma vez na frente do placar. 31 minutos do primeiro tempo. Estádio Raimundo de Oliveira. É o Verdão de novo na frente. Davi, estreante da noite, com gol, camisa número 28. Agora 2 pro time do Icasa, 1 pro Tiradentes, PPV. O Icasa apertou a marcação, Felipe Dias recuperou a redonda e deixou o Davi livre na área. Foi o Davi desta vez que limpou e aproveitou a bobeada da zaga do Tiradentes, girou e colocou a redonda no fundo do barbante. 2-1 Icasa, carimbando a primeira colocação e a vaga direto para a fase semifinal. É um jogo com muitas alternâncias, 2-1, 3 gols praticamente em meia hora de partida. E vem o Tiradentes pro campo de ataque, bola tocada pelo Teixeira, que é um zagueiro que se manda pro ataque. Ele faz o toque de bola com o Wilker, volta a bola para Teixeira, tenta a penetração na grande área por baixo, cortou ali o Ramon, bota a bola para a linha de fundo. Vamos ver se o árbitro marca lateral ou escanteio. Me parece ser realmente escanteio em favor do time do Tiradentes. Vai ali o Renan DJ para a cobrança. Informação para a Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Também para Jumasa Esportes, tudo para você praticar o seu esporte no centro de Juazeiro. Levantamento feito para a boca do gol, bola pelo alto, corta bem ali a defesa do time de casa, a bola vai sobrando com o Davi, brigou por ela, recuperação do time do Tiradentes, tenta a jogada ali na peça ofensiva, melhor pro Davi, jogador de ataque do Icasa, disputa pela bola, Mário Sérgio vai na marcação do goleiro Wesley, toca a bola pelo Tiradentes, lança para a peça ofensiva, devolve a zaga do Icasa, a bola fica com Júnior Batata, tem dificuldade no domínio, pediu falta, o árbitro paralisa para marcar a falta ali do Emerson Sobral em cima do atacante do Icasa, PPV. Que ainda questiona, queria um cartãozinho para o defensor da equipe do Tiradentes. Tem ali o Juliano e o Júnior Batata próximo para fazer a cobrança da falta. Engazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando e com as melhores condições na Engazeiras Construções. Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo, sempre em sintonia com o que há de mais moderno. Eu falei, Ramagem Couros. Conosco também, Grage Veículos, seu carro novo com qualidade e garantia. Grage Veículos, sempre a melhor negociação. É falta boa pro Icasa. Um terceiro gol agora seria ótimo, hein, torcedor do Cariri, torcedor do Verdão do Cariri. Prepara-se para a cobrança, autorizado, bateu muito alto, bola se perde pela linha de fundo. Atenção, torcedor, confira a hora na 99,9. Para você ligado na Vale FM, 8h38 da noite, 8h38. Obrigado, torcedor, pela companhia. Somos o timaço da Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. Informando o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Estádio Raimundo de Oliveira em Calcaia, 35 minutos deste primeiro tempo, 35 da primeira etapa, no placar do futebol show para Cariri da Sorte, Verdão bonito na frente, 2 Icasa, 1 Tiradentes. Campeonato Goiano, fase semifinal, o jogo da volta, o Vila Nova vai vencendo a Aparecidense por 3-0 e tem gol do Paulista, é gol do Santos que faz 1-0 no Bragantino. A informação para a Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Marco Valério. Tamo junto pela Vale FM. Lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Conosco também Rastro Pneus. Há 19 anos com melhor em pneus, troca de óleo, freio, alinhamento, balanceamento e serviços mecânicos. Rastro Pneus, Avenida Padre Cícero, esquina com Leão 13. 36 minutos do primeiro tempo, 2-1 Icasa. Já já, opinião de Demontier Tenório. Vem outra
outra vez a bola pelo meio, trabalha a bola o time do Tiradentes, lançamento feito aqui pela canhota, buscando a chegada do zagueiro Ronald, abriu jogada, faz o toque de bola pelo meio, tentava por ali também o Renan DJ, o árbitro paralisa, já havia sido marcada a falta em favor do time bicolor da Polícia Militar. 2-1 em casa na frente, você ligado na Vale FM, oferecimento Delis Doces, bolos, tortas, docinhos em geral, peça pelo número 988732123. Eu falei Delis Doces, mais uma empresa do Grupo Chagas Variedades. Aqui tem lateral pro time do Tiradentes, bem pertinho, ali do banco de suplentes do Bicasa. Maurício vai pra cobrança, autorizado pelo árbitro da partida. 2-1 Verdão na frente, 37 minutos deste bom primeiro tempo no estádio Raimundo de Oliveira. Disputa de jogada, vem ali, ganha bem Mário Sérgio pelo time do Icasa. Cibana vai embora para o ataque, faz o toque pela direita, toca a bola para Júnior Batata na grande área, tentava a chegada do Dudu, antecipação ali, o corte feito pela zaga do time do Tigre. A bola volta pelo meio, trabalhada pelo Renan DJ, abriu jogada, faz o passe, entrega a bola pelo meio com o Hudson, lançou na frente, buscava a chegada do Merison, corta a zaga do Bicasa, só que o árbitro já paralisa para marcar a falta ali da defesa do Verdão do Cariri. É falta em favor do time do Tiradentes. Lembrando, de segunda a sexta-feira às 18h05 você tem programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. E o nosso Instagram, para você seguir, ficar bem informado, é @Timaço da Vale. Segue lá, gente. Agora tem falta pro time do Tiradentes, prepara-se para a cobrança, jogador da camisa de número 8, Renan DJ. Vamos ver se ele vai seguir no tom agora ou não. Vai ser uma boa mixagem pro time do Tiradentes. Tomara que não, hein? 38 do segundo tempo. Levantamento, bola na grande área, toca de cabeça, cortou Felipe Dias pelo time de casa, complementa, tira Dudu, bota a bola pro outro lado, a bola vai sobrando com Wilker pelo time do Tiradentes. Volta a bola com o Renan, lançamento na grande área pelo alto, corta de cabeça, zaga do Bicasa, volta a bola pro campo ofensivo, outra vez tentou o time do Tiradentes, tira de novo a defesa, a bola sobra pela direita, tenta colocar a pressão no jogo, levantamento na grande área, afasta Ed pelo time casiano, a bola sobra pelo meio em favor do time de casa, bola tocada na tentativa do Dudu Itapajé, brigou por ela, chega ali antes o goleirão Wesley do time do Tiradentes, já manda a bola para o ataque, devolve a zaga do Bicasa, a bola sobra pela direita, vem para Mário Sérgio, camisa 17 do time do Verdão, tentou a jogada, caiu, o árbitro paralisa, marca falta na chegada do Maurício do time do Tiradentes, em PPV. Maurício e o camisa 7 Arlonso fizeram ali um sanduíche do Mário Sérgio que ia sair na cara do gol. Falta, Mário Sérgio está caído ainda, esperando atendimento médico. Bom momento para o Verdão do Cariri, que vai vencendo e confirmando sua participação direta na semifinal do Cearense e Série B. Se você fala em sanduíche, eu lembrei de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12. E pra pedir o Baleia, como é que faz, JF? É fácil demais, 988380548. E se você quiser pedir o Baleia Burger, peça hoje, porque excepcionalmente em função da Semana Santa, será fechado amanhã e também na sexta-feira, reabrindo no sábado. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. 8h43 no Timaço da Vale. Aris Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia. Aqui 40 minutos de jogo, 40 minutos da primeira etapa. Tem falta pro time do Bicasa. Eu confirmo o placar do Cariri da Sorte. 2 pro Verdão, 1 para o Tiradentes. Lá em Fortaleza, no Presidente Vargas, quase 39, o Tirol segue vencendo o Maranguape pelo placar de 1-0. A informação para a Casa Com. A casa é sua. Vale FM. Vale FM, Marco Valério. Aqui tem falta pro Bicasa, Dudu lança a bola na grande área, toque de cabeça, a bola passa perigosamente, vai pra fora. E era o atacante Júnior Batata
ele tá doido pra fazer o dele, viu, PPV? Tá sim, Marco, buscou agora pelo alto, cabeceou muito bem, deu trabalho ao goleirão Wesley, a bola acabou passando à esquerda do gol, tiro de meta já cobrado, mas segue 2-1 pro Verdão do Cariri. Demonte Tenório, me parece o Icasa mais aceso dentro de campo, principalmente a partir da marcação do segundo gol, hein, Demonte? E é interessante observar que toda vez que o Icasa insiste mais em pressionar a saída de bola do Tiradentes, ele quase sempre se dá bem. Tivemos erros, inclusive do goleiro, que deu um passe que é terrível pro jogador do Icasa, que não soube tirar proveito, né? Então, o Tiradentes sabe fazer isso e tem uma recomposição bem rápida. E o Icasa precisa insistir em tentar atrapalhar a saída de bola do Tiradentes. Olha o gol, filho! Um detalhe só nesse jogo, a boa movimentação do Mário Sérgio, inclusive sem a bola, em que ele mergulha pelo meio e acaba arrastando também a marcação do zagueiro, deixando que o Davi virasse quase livre de marcação para assinalar o segundo gol do Icasa, né, que dá a vitória parcial. Pois não, JF? Atualizando aqui, meu caro Demontier, na reta final do primeiro tempo, Maranguape empatou. Tirol e Maranguape agora 1-1. E aqui vem para o ataque do time do Tiradentes. Na cobrança do escanteio, tirou a defesa do Icasa. Aliás, PPV, enquanto o Demontier falava, pintou um cartão para um dos autores dos gols do Icasa, hein, PPV? Pois é, se pintou o cartão Madeireira Beira-Rio na informação, daqui a pouco a gente confirma quem foi o premiado. Foi o camisa 5, Felipe Dias, capitão do Verdão do Cariri, recebendo o amarelo. E se pintou o cartão Madeireira Beira-Rio na informação. Agora 43 minutos de jogo nesta primeira etapa. A bola tocada pela direita, vem para o ataque o time do Tiradentes, a bola sobra, vem dominando, vem ali buscando a jogada pelo meio, tentava o Léo Ceará. Melhor para o Icasa, chega rasgando a defesa. Mesmo assim, recuperação do time do Icasa com o Júnior Batata. Ele domina a bola pelo Verdão, lança pelo meio, vira o jogo pela direita, buscando a chegada do Ed. Antes ele vai aparecer aqui o Dudu Itapajé. Bola tocada pela direita pro Ed, cruzamento na grande área, a bola passa por todo mundo, chegou, bateu pro gol ali, o jogador que é o Davi. A bola sobra outra vez em favor do time do Icasa. Mário Sérgio com Davi, domina, volta a bola para Mário Sérgio, novamente para Davi. Eles ficam trocando figurinhas. Toca a bola mais atrás agora com Boré, movimenta a jogada pro time do Icasa, mas aí um lançamento para um atleta já em condição irregular, então a bola favorece o time do Tiradentes, PPV. Boa chegada do time do Verdão e como estão entrosados, né? O Mário Sérgio e o Davi estão fazendo muita fumaça no setor ofensivo do Icasa, que segue vencendo 2-1 em nome de Ramagem Couro. Também para Alain, martelinho de ouro, número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. Fala, João Filho. Acabou o primeiro tempo lá do Presidente Vargas. O Tirol tá empatando com o Maranguape 1-1. Alfa Vidros Vidraçaria. Escolha qualidade, preço e satisfação. Cortinas e vidros, boxes, espelhos e esquadrias. Alfa Vidros Vidraçaria. Conosco também ESC Pré-Vestibular e Cursos, número 1 em aprovação. Aguarde, vem aí um novo ESC. O que já é muito bom vai ficar melhor ainda no ESC Cursos. Aqui jogo parado. Falta pro time do Verdão, subiu plaquinha, PPV. Mais 5, vamos até os 50 minutos nesta primeira etapa. Uma informação também para Espaço Verde, você de bem com a natureza no bairro Lagoa Seca. Alô, meu amigo Jackson, Dona Marilene, seu Vicente, Tiagão, toda a turma boa do Espaço Verde também com a gente. Alô, alô, meu amigo André Lemos, aquele abraço pro grande André Lemos, grande desportista. Lembrando que no próximo dia 30 de abril vem aí Holiday Rock, Biquíni, Cavadão e Paralamas, juntos numa só noite. Mais um evento da Vale FM, J. Rodrigues Empreendimentos e Padim Produções. Aqui, reta final da primeira etapa, tempo regulamentar esgotado, sinalzão do Timaço marcando.
46 minutos da primeira etapa, 46 do primeiro tempo, no placar do Cariri da Sorte, Verdão na frente, 2-1 Icasa, e o Icasa permanece no ataque, a tentativa feita pelo Juliano, brigou por ela, chega tirando a zaga, o Dudu Itapajé também tava por ali, melhor pro goleirão Wesley, acaba explodindo a bola em cima do Dudu, é lateral para o Tiradentes no campo de defesa. Esta é mais uma transmissão do Timaço da Vale FM, lembrando o nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval, pedidos 988429514, aqui lateral pro time do Tiradentes, movimenta ali o Maurício, ele toca a bola pelo meio, tira de cabeça, corta a zaga do time do Icasa, bota a bola para a linha lateral, lateral para a equipe do Tiradentes, Arlonso, camisa 7 para cobrança, ele acaba deixando pro Maurício, né, que é o lateral de ofício do time do Tiradentes, com quase 47 deste primeiro tempo. Vem a bola tocada pelo meio, Arlonso domina, vai ali, atenta a jogada, corta bem Juan pelo time do Icasa, zagueirão do Icasa joga sério, manda a bola para o ataque, só que o Wilker recupera pelo time do Tiradentes, ele tenta a jogada pelo meio, batida de longe, a bola passa e vai pela linha de fundo. Se essa bola entra, seria um frangaço do goleiro do Icasa, viu, PPV? Pois é, Marco, Fábio acabou falhando, mas fez a defesa esquinado para o Tigre da Polícia Militar, 2-1, lá vem o Tiradentes com chuveirada na área do Verdão do Cariri. Meu amigo, ainda bem que essa bola foi pra fora, mas foi uma falha clamorosa do goleiro do Icasa. Volta outra vez a bola pela ponta direita, tenta o cruzamento, Renan lança a bola da grande área, corta a zaga do Icasa. Time do Tiradentes tenta colocar a pressão no finalzinho do primeiro tempo. Lateral vai ser cobrado, Arlonso para a cobrança. Placar de 2-1 para o Icasa. Ele acaba deixando ali para o Renan DJ, camisa número 8, para levantar a bola na grande área. Cruzamento feito para a boca do gol, tirou a zaga do time do Icasa, bota a bola para a linha de fundo, Ramon. Escanteio, é pressão do Tiradentes, PPV. Mais uma chegada do time do Tiradentes, agora o escanteio e na cobrança ele, que toca tudo, Renan DJ. Informação para Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados do interior do Ceará. Olha a bola pelo alto, outra vez tirando a defesa icasiana. A bola sobra pela direita, fica dominada. Quem recebe é o lateral direito do time do Tiradentes, que é o Léo Ceará. Tenta achar espaço para o cruzamento, cortou a zaga. A bola sobra pelo meio, volta outra vez em favor do time de casa. Vem tocando bola para o Sérgio. Ele toca de primeira, faz o passe agora pro jogador camisa 9, que é o Batata. Tenta o lançamento, mas já subiu ali a bandeirinha, cortando barato do contra-ataque do Verdão, hein, PPV? A ideia era boa, o Davi ia sair na cara do gol, mas estava na banheira, a bola já recolocada em jogo, lá vem o Tiradentes. Tiradentes com bola dominada, Hudson na grande área, dominou, vem a marcação, bate prensado, a bola foi pra fora. E jogadores do Icasa ficam discutindo ali no sistema defensivo, deu uma pane na defesa do Verdão, 49, termina logo esse primeiro tempo pro técnico do Icasa, o Leandro Campos, tentar arrumar o sistema defensivo no intervalo. 2-1 pro Verdão do Cariri, mas o Tiradentes pressiona no finalzinho. Levantamento feito pra boca do gol, bola pelo alto, corta bem Dudu Itapajé pelo time casiano. A bola sobra pelo meio, vem tocando Ronald. Agora o Renan cruzou na área, Fábio pelo alto, tranquilo, pra fazer a defesa. Lembrando que daqui a pouco tem o intervalo, show do Timaço da Vale FM, com o comando do grande JF. Hoje, JF tá inspirado, PPV? Tá inspirado demais. Inspiradíssimo. É o grande JF. Daqui a pouquinho os comentários de Demontier Tenório. Atração do nosso intervalo show daqui a pouco, porque é fim de papo no primeiro tempo. Terminou a primeira etapa do estádio Raimundo de Oliveira. E vai dando Verdão. 2 para o Icasa, 1 para o Tiradentes. Eu volto daqui a pouquinho para o segundo tempo da partida, porque está chegando agora o gigante jaguaribano. Ele atende pelas iniciais JF.
Grande abraço pra você, Marco Valério. Ponto final do primeiro tempo de até aqui, 2 para o Icasa, 1 para a equipe do Tiradentes, Pedro Paulo Vieira. O técnico Leandro Campos pelo menos vai ter uma tranquilidade desse intervalo, já que o Verdão tá na frente por enquanto no placar. Isso mesmo, JF, os jogadores já estão se reunindo ali próximo à área que neste primeiro tempo foi da equipe do Tiradentes. O Leandro vai conversar com todo o seu elenco e principalmente tentar corrigir as falhas defensivas do Icasa, que em alguns momentos do jogo os atacantes do Tiradentes tiveram muita liberdade, mas o resultado é o que importa. Verdão 2-1, carimbando a primeira colocação e seu passaporte direto para a fase semifinal. Tá bom então, Pedro Paulo Vieira que agora vai merendar porque chegou o lanchinho dele, o lanchinho só mais preparado com muito carinho. Só mais tarde, agora não. Só mais tarde. Chegou aqui, foi. Chegou, os patrocinadores. Preparado patrocinadores. Né? Eu sei. Patrocinadores. Já. Pois vá descansar. Bom, agora são em Juazeiro do Norte, 8 da noite, mais 55 minutos. Atualizando aqui o placar do Futebol Show da Vale FM. O time do Tirol vai empatando com o Maranguape. 1-1 é o placar da partida. E por enquanto a vitória do Icasa 2-1 diante da equipe do Tiradentes. Classificação atualizada. Pois não, Demotier? E todos vão classificando antecipadamente. O Icasa direto para a semifinal, o Cariri e Guarani também. Já carimba hoje o passaporte, viu? Exatamente. O Icasa tá chegando a 17 pontos, é o líder do campeonato. O Tirol tá chegando a 14, tá na segunda posição. O Itapipoca é o terceiro colocado com 13 pontos. O Cariri é o quarto colocado com 9. O Guarani de Juazeiro, o quinto colocado com 9. O Tiradentes, com a derrota, permanece com 7 pontos. E na sexta posição, o Pacajus é o sétimo colocado com 5. O Maranguape, o oitavo colocado com 5. E o Pacatuba, o nono colocado com 2 pontos. Podemos colocar aqui com os resultados de momento. O Pacatuba está rebaixado, Demontier? Ele tem uma cartada decisiva contra o Tiradentes, né? Sim. Porque o jogo está em andamento, o Maranguape. Está indo a 5 pontos, né? Mas não tem vitórias. E se o Pacatuba derrotar o Tiradentes, pode chegar a uma vitória. Sim. E o adversário do Maranguape é o Icasa aqui no Romeirão, né? Ainda tem essa luz no fim do túnel. Tem que ser uma baita vitória, né? Porque o Pacatuba deve 11 no saldo. Tem mais ainda essa questão. Não, pelo número de vitórias ele ficaria. Porque o Maranguape até agora não ganhou de ninguém, né? Uhum. E o Pacatuba, se vencer o Tiradentes na última rodada, ele vai ter uma vitória. Chegaria a 5 pontos. Os mesmos 5 pontos do Maranguape que está conseguindo nesse momento. Tá bom então, Demontier Tenório que volta daqui a pouco para fazer a sua análise de até aqui. 2 para o Icasa, 1 para a equipe do Tiradentes. Um abraço pro meu barbeiro, rapaz. É o meu amigo Charles, tem a sua barbearia ali na Ailton Gomes, 1376 ali, pertinho já do mercado do Pirajá. Tá saindo agora do trabalho, Charles Cortes e Cavanhaques, melhor barbeiro do Cariri. É o meu barbeiro particular, esse eu recomendo, viu, Pedro Paulo Vieira? Meu amigo Charles Cortes e Cavanhaques, um abraço para você, Charles, obrigado pela audiência, uma figura urbana espetacular. Em Juazeiro são 8 da noite, mais 58 minutos, aqui Timaço da Vale FM. Um abraço pro meu amigo Francisco, rapaz. Grande Francisco, tá acompanhando a gente, meu amigo Francisco, da antiga aviação São Francisco. Valeu, Francisco, um abraço pra você, muito obrigado pela audiência, um grande abraço, tudo de bom na sua vida. Bom, resultados aqui em andamento no futebol pelo Brasil, pelo Campeonato Paulista, fase semifinal, o jogo único. O Santos, por enquanto, vai vencendo o Bragantino pelo placar de 1-0 e está se classificando para a decisão. Quem passar de Santos e Bragantino vai aguardar o adversário de amanhã no jogo do Palmeiras diante da equipe do Novo Horizontino. Vale FM, Vale FM. E antes aqui do Demontier, eu falo da rodada do Nordestão. América de Natal e Náutico, Botafogo da Paraíba e Bahia, o Ceará contra o Tiradentes, o CRB enfrenta o Altos do Piauí, o Maranhão vai receber o Fortaleza, o Sport Recife diante da Juazeirense e o Vitória da Bahia recebe o 13 de Campina Grande. São jogos que vão fechar a fase classificatória da Copa do Nordeste 2024. Nosso amigo André Lemos, lá do Botel Imperial, grande amigo, é um grande colaborador do Leão do Mercado. Um abraço para você, André. Boa noite, muito obrigado pela sintonia. Grande parceiro também do Timaço da Vale FM. Hora de opinião. O Icasa merece estar à frente do placar, Demontier. 2-1 por enquanto diante do Tiradentes.
Isso é uma teoria, sabe? Se fosse fazer uma avaliação mais profunda, pelo menos o empate aí estaria de bom tamanho, porque o Tiradentes não foi morto dentro de campo. Começou bem melhor, envolveu o time do Icasa, desperdiçou algumas oportunidades. Aos 15 minutos, o Renan de cabeça colocou para fora numa jogada perigosa, muito rápida. Um time do Tiradentes que começou bem insinuante. Logo aos 18 minutos, o Wilker, de frente para o gol, já obrigava ao Fábio fazer uma boa intervenção. E aí começou uma onda maior de equilíbrio por parte do time do Icasa. É como se ele tivesse com foco inicial na observação do comportamento do adversário. Mas deu muito espaço. Eu acho até que o Icasa se arriscou bastante. E o time do Tiradentes, que não tinha nada a ver com isso, foi para cima e teve 2 boas oportunidades em menos de 20 minutos. Após isso, começou aquela onda de equilíbrio, né? E um festival de passes errados, de chutões, jogo muito pegado, muitas faltas, enfim. E o time a coisa já caminhava para, o que é que eu poderia dizer aqui, um jogo feio. E aí, desprovido de emoções. Eu até falei isso aqui. Mas, de repente, surgiram, num curto intervalo, paz, meus senhores, de 6 minutos. Em apenas 6 minutos do jogo, nós tivemos 3 gols. Que deram uma pitada muito boa no sentido de termos a partir dali um jogo mais aberto, um jogo mais recheado de emoções, e foi praticamente isso que a gente acompanhou. Quer dizer, um jogo bom de se ver nesses primeiros 45 minutos, tirando alguns momentos assim marcados pelo jogo carregado, pegado, truncado, sobre o qual eu cheguei até a me referir. E esses 6 minutos, eles começaram pelo Icasa. Aos 25 minutos, numa cobrança de escanteio, eu não sei se o Mário Sérgio, o certo é que na cobrança, o Felipe Dias, ele apenas desviou de cabeça, ele estava no primeiro pau, no lugar privilegiado onde a bola o encontraria. E ele de costas para o gol. Foi de muita sensibilidade. Com um toque, tirou o suficiente para tirar do alcance do goleiro Wesley. E isso aí serviu para dar uma animada na partida, diante daquele contexto sobre o qual me referi, que a partida já andava assim para um momento de muita fragilidade. Porque a resposta do Tiradentes, ela foi imediata. Algo em torno de 1 minuto, 1 minuto e meio. O Tiradentes não deixou nem o Icasa comemorar. E aí veio a resposta. O cochilo do Ramon, eu sinceramente até já tive a oportunidade de rever esse lance. Eu não entendi, sinceramente falando, o que pretendia o Ramon, que ele acaba deixando o Hudson bem à vontade. É como se ele achasse que o cara não teria competência para colocar aquela bola para o fundo do gol. E nesse cochilo da zaga, o Hudson aproveitou da confusão, chutou. Me parece até que a bola termina resvalando no zagueiro alviverde e tira o foco do Fábio, fazendo o gol de empate. E aí, aos 31 minutos, fechando esse intervalo de 6 minutos, mais um gol. Uma jogada de muito altruísmo do Mário Sérgio. Ele dá uma escapada ali pelo setor esquerdo, chama para um bate-papo o Davi, eles vão tabelando. Só que no momento em que ele serve ao Davi, ele dá uma demonstração de como se jogar também sem a bola. Ele parte para o meio da zaga e nisso ele arrasta a marcação de um dos zagueiros
que poderia ser o homem que tentaria chegar para tirar a bola do Davi, imaginando que o Davi fosse devolver o passe para o Mário Sérgio. O Davi apenas olhou o posicionamento do goleiro e fez um belo gol aos 31 minutos. Após isso, aquele negócio de cadenciar mais a partida, aos 41 minutos o Batata ainda cabeceou uma bola para fora, mas de qualquer maneira de bom tamanho. O time do Tiradentes não é bobo, é uma boa equipe, né? Eles trocam passes, eles evoluem rapidamente. A recomposição do Tiradentes, ela é quase impecável, né? É muito rápida para evitar surpresas ali impostas pelo adversário, mas não é um jogo fácil, não. O Icasa não tem moleza pela frente. Mas essa história de retrospecto é interessante você ver o que está por trás dessa história. Porque além dos números que foram citados aí pelo Pedro Paulo, há um outro detalhe a ser ressaltado. Nos últimos 5 jogos, por exemplo, João Filho, o time do Icasa venceu 4 vezes. Nos últimos 5 jogos contra o Tiradentes. 4 vitórias do Icasa e 1 empate. Pra você ter ideia de como está distante a última vitória do Tiradentes, isso aconteceu pela primeira divisão em 2016. Foi no Romeirão. O Tiradentes ganhou por 2-0. De lá para cá, empate ou Icasa. Se bem que eles não chegaram a se enfrentar tanto assim. E no registro da maior goleada, eu estava olhando aqui os nomes, 4-1 para o Tiradentes em 94, o gol do Icasa pelo saudoso Bosco. E olha os gols do Tiradentes. Assis, Jacinto, Silas e Jorge Veras. Veja só que time esse do Tiradentes. Ficou na história, né? Mas, na verdade, nós sempre tivemos muitos embates e embates bons entre as equipes do Icasa e do Tiradentes. Já estão me perguntando aqui como seria esses números que se chega à classificação dos 3 juazeirenses. É simples, o Icasa está indo direto para a semifinal. Cariri e Guarani já tem 9 pontos. O Tiradentes está perdendo, tem 7. Não tem problema nenhum com o Tiradentes. O problema do Tiradentes é com Pacajus e Maranguape. O Guarani e o Cariri não tem problema nenhum com esses times. O Pacajus só tem um jogo, ele tem 5 pontos, só pode chegar a 8. Já o Maranguape tem 5 pontos no momento e só teria pela frente um outro jogo, só chegaria a 8 também. Então, Cariri e Guarani, que já tem 9 pontos, com os resultados momentâneos, os 3 times juazeirenses irão para a última rodada, todos eles classificados, e o time do Icasa aí numa boa, porque vai direto para a semifinal do Campeonato Cearense, meu caro João Filho. Tá bom então, Demotinha Tenório, muito obrigado pelo seu comentário de até aqui, 2 para o Icasa, 1 para a equipe do Tiradentes. Alguma movimentação, Pedro Paulo, de possíveis alterações, tanto do Icasa como também do Tiradentes? Até o momento não, JF, as duas equipes ainda nas últimas orientações para a segunda etapa. Bom, começou o segundo tempo lá no Presidente Vargas, 1 minuto e 30 segundos, o Tirol vai empatando com o Maranguape, 1-1 lá no PV, completamente vazio. Ponto final aqui no intervalo show do Timaço da Vale FM. Tá de volta ele para reassumir o comando da grande jornada esportiva do Timaço. Tá chegando o campeoníssimo de audiência. Marco Valério. Tá legal, JF, obrigado pelo comando do nosso intervalo show do Timaço da Vale FM. 2-1 Icasa vence o jogo. Estamos no intervalo da partida. Já já as duas equipes voltarão aqui pro gramado do estádio Raimundo de Oliveira,
Tiradentes foi o primeiro a voltar, o Icasa permanece no vestiário. Fala, JF. E a rede balança lá do Presidente Vargas. No início da segunda etapa, o Tirol volta à frente no placar. Início do segundo tempo, 2 minutos de bola rolando. O Tirol faz 2-1 no Maranguá. Vai mudar. Vai ter mudança no time do Tiradentes. Já o PPV informa. Em nome de Dourados Semijoias e Kit Joias, para você ganhar dinheiro. Aproveite e revenda joias da Dourados. Alfa Vidros Vidraçaria. Escolha qualidade, preço e satisfação. Cortinas e vidros, box, espelhos e esquadrias. É com a Alfa Vidros Vidraçaria, Avenida Plácido Arenaldo Castelo. Está cansado de pagar contas absurdas? Energia, a Gênesis Solar é a solução. Geração de energia solar é com a Gênesis Solar. Ligue e fale com Luciano Carvalho, 981237956. O Icasa somente agora tá voltando. Marcou. Mas quem muda é o Tiradentes, PPV. Muda a equipe do Tiradentes. Daqui a pouco o Renan vai entrar em campo, vai começar a segunda etapa. A gente confirma já quem sai no Tigre da Polícia Militar. Ficarão então 2 Renans dentro de campo, né? Tem o DJ e tem o 17 que vai entrar daqui a pouquinho no time do Tiradentes. Fala, JF. Como prêmio de consolação, Boa Vista e Botafogo estão decidindo a Taça Rio do campeonato lá do Rio de Janeiro. É o primeiro jogo. O Botafogo vai vencendo pelo placar de 2-0. 2 gols do Tiquinho Soares. Tá certo, Demontier Tenório. Daqui a pouco volta com mais informações dentro do Timaço da Vale. Em nome de Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil. São mais de 6 mil itens das melhores marcas. Avenida Padre Cícero 2370. Lembrando que a Comercial CM é concessionária dos produtos Steel. Motel Imperial, novos apartamentos muito mais aconchegantes para momentos marcantes. Motel Imperial, Rua José Walter 280, bairro Antônio Vieira. Organização André Lemos. Providenciado uma alteração no time que é o mandante do jogo, PPV. Saiu Maurício, camisa 6, saiu Maurício com a 6 em campo, já o Renan, camisa 17. Renan 17 no lugar do Maurício, em nome de Casa Com, a casa é sua. Tá legal. Teremos então 2 jogadores do Tiradentes com o nome Renan. O camisa 8, Renan DJ, que é o homem da bola parada, e também agora o Renan, que entra no lugar do Maurício. Jogadores do Icasa fazem aquela corrente ainda ali no meio do gramado. O time do Tiradentes posicionado pro começo do segundo tempo, que você vai acompanhar do nosso Timaço da Vale FM. Lembrando que amanhã tem programa Vale Esportes às 18h05 aqui na 99,9. Oferecimento Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Também Alain Martelinho de Ouro, o número 1 do Cariri. Agora sim, o árbitro vai autorizar o início da segunda etapa. Saída de bola pro Verdão do Cariri, que vence o jogo. Vai autorizar então o árbitro da partida, o senhor Denis Garcês. Observa tudo e agora sim vai autorizar a segunda etapa. Já tem bola rolando pro segundo tempo no Raimundo de Oliveira. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Começa a segunda etapa, o Verdão do Cariri em busca da vitória, de manter a vitória. Claro, o Icasa com esta vitória, como já foi dito aqui, conquista a vaga direto para a fase semifinal. Nem terá que passar pelo mata-mata das quartas, que também promete ser empolgante. E com os resultados de momento, Cariri e Guarani também estão avançando, só que para a fase quartas e final. Podem inclusive se pegar, né? Dependendo aí da última rodada, marcada para o próximo domingo. Aqui Renan DJ tentava a jogada, melhor para Davi, que tá muito bem no jogo pelo time de casa, cruzou para a boca do gol, defende o goleiro, a bola vai sobrando, tocou para dentro, Júnior Batata, é gol!
comecinho do segundo tempo, numa jogada rápida pela direita, a bola sobrou pro Júnior Batata na grande área, camisa 9 do Verdão, que tava buscando, tava fustigando, tava tentando marcar o seu gol, desde o princípio da partida, Júnior Batata bota a bola lá dentro, 1 minuto do segundo tempo do estádio Raimundo de Oliveira, Júnior Batata marca mais um no campeonato cearense, bota a bola pra dentro, Júnior Batata balança as redes do goleirão Wesley, agora amplia a vantagem o Verdão do Cariri, Júnior Batata, e casa 3, Tiradentes 1, Pedro Paulo. Mais uma boa chegada, mais uma boa tabelinha da dupla, lá vem o Verdão. O Icasa tenta a jogada com o Mário Sérgio, bateu, espirrou o taco. Você pode concluir, PPV. Uma boa jogada da dupla, Davi e Mário Sérgio cruzou, Dudu Itapajé trombou ali com os zagueiros e com o goleirão Wesley. A redonda sobrou no pé do Júnior Batata, que sem piedade mandou pro fundo do barbante. 3-1 Verdão do Cariri, mais próximo da fase semifinal. Uma informação também para você ligado na Vale FM, em nome de Jumaz Esportes, tudo para o seu esporte você encontra na Jumasa, no centro de Jumazeiro. Agendinha no futebol show do timaço da Vale FM. O Verdão tá leve, tá suave, JF. É o 12º gol que marca o Icasa na segundona, é o terceiro do Batata. Esse é o 7º gol que toma o Tiradentes da competição. E a segundona, com esse gol do Verdão, chega à marca dos 60 gols assinalados. Agora 3 minutos jogados, etapa complementar de jogo, 3-1, torcedor do Icasa comemora. E a gente aproveita para lembrar aqui o nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Um abraço pro Erivan Calisto, tá acompanhando a gente, participando do nosso chat, também o José do Nascimento acompanhando a gente, né? O Zezinho do Junco, toda a comunidade lá no sítio Carás do Mari. Alô, Ilgner, aquele abraço também. Abração pro Regilânio Ferreira, pro Francisco, o Emerson, pedindo um alô pra galera do Ajax, da Vila Nova em Juazeiro, também o Miguel Ibrahim, o Mauro Silva e o Francisco, o Emerson. Grande abraço pra todos vocês, JF. Um abraço também pro amigo Máximo, mandou mensagem, tá ouvindo o timaço, Cláudio Macedo, o casal João Calisto e Maria Calisto, os filhos J. Pereira e o Calisto, lá do sítio Jurema. E você que tá no carro também, obrigado pela companhia no timaço da Vale. Vem o time do Tiradentes para o ataque, tentativa do Alonso, corta bem a zaga do time de casa, vem cortando, afastando, Juliano manda a bola para o ataque. 4 minutos do segundo tempo, placar de 3-1, isso em casa, bonito na frente. Alô, alô, meu amigo Rubens, é motorista lá do Cariri Shopping, sempre acompanhando também as transmissões do seu carro, acompanhando as informações aqui, o jogo do Icasa. Obrigado, torcedor, pela companhia, vamos juntos pela Vale FM, lembrando que amanhã cedinho às 6 da manhã você começa o dia bem informado no Jornal Nova Manhã, com a apresentação de Jucimar Leite, também do nosso querido Delton Sá, e o Alexandre Pedrosa volta na segunda-feira, juntar-se-á a esta valorosa equipe, juntamente com Demontier Tenório, também com o João Filho. Aqui Verdão continua na frente, atenção torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. 9 da noite, 17 minutos no timaço da Vale. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Segundo tempo de partida, estádio Raimundo de Oliveira em Calcaia. E no placar, aos 5 minutos deste segundo tempo, no placar do Cariri da Sorte, Icasa 3, Tiradentes 1. 11 minutos, quase 12 no PV em Fortaleza. O Tirol vai vencendo o Maranguape pelo placar de 2-1 e tem gol do Santos. O Santos amplia o marcador, faz 2-0 no Bragantino pela semifinal do Paulistão. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Marco Valério.
JF, o Santos do seu Edivo, grande ouvinte no bairro Frei Damião, o Santos do Lorival Leite. Tá chegando a final aí do Campeonato Paulista para pegar ou Novo Horizontino ou Palmeiras, que se enfrentam amanhã, Demontier. É jogo único, Demontier. É jogo único? É sim. Perfeitamente. Jogo único, e o Santos vai aí já abrindo vantagem muito boa. Aqui Timaço da Vale FM, lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. E para aquela pizza deliciosa, é só você discar ou mandar mensagem no WhatsApp 98842-9514. Vamos em frente pela Vale FM, 7 minutos desta segunda etapa, 3-1, vence o Icasa. O Tiradentes tenta se reorganizar no jogo. A bola vem tocada pelo jogador que é o Ellison, domina a marcação do Felipe Dias, capitão do Icasa, faz a marcação. A bola sobra com o Marlonso pelo meio, tenta a jogada, tenta ali a tabela com o zagueirão, camisa 3, Teixeira. Como eu falei, o zagueirão que se manda pro ataque. E agora uma entrada mais dura do jogador do time do Icasa, tá marcada a falta e vai pintar cartão, hein, PPV? Se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio na informação, o Juan chegou muito forte no Arlonso, falta para a equipe do Tiradentes. Juan amarelado, mais um do Verdão a receber cartão amarelo e se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio na informação. E pintou mais um cartão ali, acredito, para a equipe do Tiradentes, por reclamação. No bolo ali, a gente não tem assim, realmente, né, o detalhe de quem recebeu esse cartão. Me pareceu também para um jogador do time do Tiradentes, agora vai saber quem é. Tá todo mundo ali, uns né? 10 atletas. E o árbitro levanta o cartão ali, ninguém tem realmente a noção de quem seja, mas está marcada a falta, é uma falta perigosa contra a meta do goleiro Fábio do time do Icasa. Tudo isso na marca de 8 minutos do segundo tempo, placar de 3-1, vence o Verdão. Você ligado no Timaço da Vale FM, obrigado torcedor pela companhia, e lembrando que a última rodada dessa fase classificatória acontece no próximo domingo, inclusive o Icasa joga na Arena Romeirão em Juazeiro do Norte contra a equipe do Maranguape. Já o Guarani enfrentará o Itapipoca fora e o Cariri enfrentará também fora o time do Pacajus. E aqui vamos à cobrança de falta. Prepara-se para a cobrança Renan DJ, também o Hudson nas proximidades. Goleirão Fábio atento. Todo o time do Icasa agora no seu campo de defesa. Prepara-se para a cobrança. Ali o Renan, camisa de número 8. 5, 6 jogadores agora ali na barreira do time casiano. O árbitro orienta, não quer empurra e vai autorizar a cobrança da falta em favor do time do Tiradentes, o mandante do jogo, time da capital do estado do Ceará. Quanta demora, hein? Quanto empurra ali na entrada da área do time do Icasa. Somente agora o Denis Garcês, eu acho que ele vai bem mostrar algum amarelinho, porque não é possível, agora tá encrencando com a posição da barreira, né? Tava parecendo uma procissão, viu, Marco? O pessoal andando, e aí ele cismou, tem que voltaram, e o Fábio novamente organizando a barreira. É verdade, tudo isso vai passando o tempo, não deixa de ser bom pro Icasa, que vence por 3-1. Agora tem falta pro time autorizado, o Tiradentes bateu pro gol, espalma Fábio! Grande defesa do goleiro do Icasa, cruzamento, a bola tocou na zaga e saiu, escanteio pro Tiradentes. Mas que defesa do Fábio, hein, PPV? Mais uma grande defesa do Paredão Alviverde. Fábio foi lá no ângulo fazer a defesa, segurando 3-1 para o Verdão do Cariri. E o Renan DJ vai para a cobrança do escanteio pro time do Tiradentes, bola pelo alto, levantamento para a boca do gol, toque de cabeça, Fábio! De novo, camisa 1 do Verdão vai lá para fazer a defesa, praticando boas defesas no jogo até aqui, hein, PPV? Já são 3 defesas difíceis e no cruzamento o Juan acabou sentindo, tá desabado no chão. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Em nome de Madeireira Beira-Rio, lugar certo para você economizar. Fox, a melhor assistência técnica pro seu celular. E lembrando, tem Fox também, do Cariri Shopping com
grandes ofertas em aparelhos celulares da Xiaomi para você, com as melhores condições. Aqui Timaço da Vale FM, oferecimento de ramagem couros, a nobreza do couro agregado ao design exclusivo, sempre em sintonia com o que há de mais moderno. 11 minutos jogados, etapa complementar de jogo, 11 minutos do segundo tempo, placar de 3-1, vence o Icasa. Verdão vai se garantindo na fase semifinal do Campeonato Cearense. Daqui a pouco eu quero a opinião de Demontier Tenório neste comecinho de segundo tempo. O Icasa vai tentando, bola com o Juliano, entrega a bola pelo meio com o Davi, de primeira faz o passe pro Júnior Batata, muito mais pro goleiro Wesley, que faz a defesa. Aqui Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Bola tocada pelo time do Tiradentes, faz o passe na peça ofensiva, tenta de cabeça ali o Renan, o outro que entrou no segundo tempo. A bola sobra pelo meio, trabalhada, vem buscando ali o jogador que é o Ellison. Ele domina a bola, já duas alterações no time do Tiradentes, no estádio Raimundo de Oliveira. Virada de jogo ali pela canhota, trabalha a jogada, veio o Renan tentando ali, buscando o Hudson também. A bola tocada mais atrás, ficando com o Arlonso, domina o camisa 7, abriu jogada pela ponta esquerda, vem por baixo, cortando bem Ed pelo time casiano. O Micasa que vence pelo placar de 3-1. A bola tocada no campo de defesa, vem tirando a zaga do time do Tiradentes, entregando bola pelo meio, deixa a bola dominada com Teixeira. Teixeira faz o passe no grande círculo central. Agora quem recebe é o Emerson Sobral, domina a bola, vem para o ataque, faz o passe, entrega a bola com o Ellison, volta a bola pelo meio, trabalha outra vez a bola, o time do Tiradentes. O Micasa vence pelo placar de 3-1, mas é o Tiradentes que vem para o ataque com Teixeira. Marcação do Juliano, zagueiro camisa 3, movimenta a jogada, faz o passe, entrega a bola pela ponta direita para Arlonso, domina a bola do setor do meio campo, volta com o Anderson Sobral, agora vai tocando ali pela ponta direita, deixa a bola dominada para Renan, tenta o cruzamento, vem tirando a zaga do Icasa, bota a bola para a linha de lado. O árbitro sinaliza que favorece o time do Tiradentes, mas antes teremos as duas alterações no time do Tiradentes, meu querido PPV. Tá saindo Teixeira com a camisa 3 para a entrada do Marquinhos 18, o Marquinhos 18 em campo, saiu Teixeira com a camisa 3, vai entrar também com a camisa 11 ele, Pentecostes, daqui a pouquinho em campo. Pentecostes em campo no lugar do Wilker 27, sai Wilker com a 27, Pentecoste em campo com a camisa de número 11, em nome de Casa com a Casa é Sua. Na Semana Santa, o Pentecoste vai fazer sucesso como bacalhau, PPV? É da igreja também, né? Tem que respeitar, Tem que respeitar. Tem que respeitar, com certeza. O Bacalhau arrebentou ontem como treinador do Guarani, que venceu por 2-0. Bacalhau na Semana Santa é sempre coisa muito boa. Um abraço pro meu querido Jorge Luiz, lá em Barbalha, certamente acompanhando também a transmissão do Timaço, o nosso querido Sangue Latino. Alô, Jorge, um abração pra você. Lateral cobrado aqui pelo time do Tiradentes, 14 minutos do segundo tempo, a bola vem tocada pelo meio, chegou, bate, o Renan bateu na zaga, a bola sobra pela direita, vem dominada com o Ellison, camisa 10 do time da casa, domina, tenta a jogada, vem tirando o Dudu e Tapajé pelo Icasa, a bola sobra pelo meio, bola fica só agora em favor do time do Tiradentes. Daqui a pouco eu quero a opinião do Demontier Tenório, vem o Icasa tentando a jogada, falta em cima do Davi e falta e cartão, hein, meu querido PPV? Amarelou, Emerson Sobral chegou com muita força na dividida com o Davi, que ficou sentindo, se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação, amarelo para o camisa 5 do Tiradentes, Emerson Sobral. Aproveitar então para ouvir a opinião do Demontier Tenório, quase 15 minutos do segundo tempo, e Icasa fez 3-1, mas parece que recuou demais. Será que o Verdão vai viver agora dos contra-ataques, Demontier Tenório? Pelo menos essa é a ideia que fica, né? Só que ele não está sabendo encaixar esse contra-ataque. Potencial de velocidade ali, talvez, com o Mário Sérgio, uma opção. O Júnior Batata poderia ficar um pouco mais ali no campo de ataque, mas está voltando todo mundo. E quando parte com pouca gente, atacando com pouca gente, aí fica mais difícil. Porque essa defesa do Tiradentes, que começou o jogo como uma das melhores defesas da competição, ela está claudicando vez por outra. E o Icasa não sabe... Quer dizer, no terceiro gol até que teve um pouco disso, mas poderia até tirar um proveito melhor dessa situação.
Porque você tomar 4 gols em toda competição e num só jogo 3 gols, aí, meu amigo, é para replanejar. E, por exemplo, o técnico volta para o segundo tempo imaginando uma coisa e toma um gol logo a 1 minuto, né, Marco Valério? Complica a situação. É verdade, opinião de Demontier Tenório. Gol do timaço da Vale FM. 16 minutos do segundo tempo, placar de 3-1, vence o Icasa. Gol no futebol do Brasil, informação no timaço da Vale, João Filho. Aos 23 minutos aumentou o Tirol lá no PV. O Tirol faz 3-1 no Maranguape. Um abraço para o presidente do Icasa, nosso amigo Aloysio Gregório, está na sua casa escutando a gente, feliz com a vitória do Verdão. É, certamente, convocando já o torcedor do Icasa para o jogo de domingo contra o Maranguape, time já classificado, com uma campanha realmente espetacular nesta primeira fase. Os números do Icasa na competição são excelentes. Isso é indiscutível. Aqui o time do Tiradentes vai tocando bola no campo de defesa, tirando o Ronald. Ele toca a bola pro goleirão Wesley. Olha essa brincadeira aí do Tiradentes. Pode ser bom pro Icasa. E agora falta em cima do Davi. Tá parado o jogo. Mais uma falta. Olha, time sem qualidade técnica. Com essa saidinha tocando no campo de defesa, eu acho que o pessoal anda vendo demais a Premier League, viu, meu querido PPV? Pois é, Marco, e quando o Icasa avança suas linhas para marcar a série de bola dos Tiradentes, tem recuperado a bola, foi assim no segundo gol, e agora tem mais uma chance do Itapajé na cobrança, vai chuveirar na área do Tigre, 3-1, Verdão do Cariri. Informação para Casa com Material de Construção, Casa com a Casa é Sua, Rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca, conosco também Só Fumê, revestimento Fumê para carros e prédios com alta qualidade. Você já sabe, é na Só Fumê, na Rua José Marrocos, pertinho do Mercado Senhora Santana. Aqui tem falta pro time do Verdão, vejamos quem vai para a cobrança. Prepara-se ali o Dudu, lançamento na grande área, devolve ali a zaga do time do Tiradentes, a bola vai sobrando para Davi. Davi que entrou muito bem, o estreante da noite no time do Icasa, tanto é que a gente nem sentiu aqui, lamentou a ausência do Cláudio Júnior, que é muito bom jogador, Pedro Paulo, exatamente porque o Davi tá dando conta do recado. O Davi chegou, assumiu a titularidade, não sentiu, já marcou até gol, e aí ganha o Verdão do Cariri com mais um atleta de chegada de estrela. Próximo jogo o Cláudio Júnior tá de volta, o Bruninho é dúvida ainda, mas só quem ganha é o Verdão, porque agora tem mais opções para a sequência da temporada. A bola vem tocada pela canhota, trabalha Dudu Itapajé pelo time casiano, faz o passe, entrega a bola da peça ofensiva, boa bola que seria pro Mário Sérgio, antecipação do goleiro do time do Tiradentes, já toca a bola pela canhota, vem para o ataque, trabalha a jogada então, jogador que é Pentecoste, tenta a jogada pelo meio, lança na frente, bola para Hudson, domina, bateu de longe, a bola passa à esquerda da meta do Fábio, aí só tiro de meta para a equipe do Verdão do Cariri. Obrigado, torcedor, pela companhia, lembrando que no próximo domingo do Cariri da Sorte tem um Fiat Argo 0 km mais R$5.000 no quarto sorteio. Cariri da Sorte baixou esta semana apenas R$5 e quem ganha é daqui, é do Cariri. Trabalhamos com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, 8 lojas para melhor lhe atender. Bola pelo meio, tenta outra vez Juliano pelo time de casa, via marcação da equipe do Tiradentes, o toque na mão ali do Renan DJ, a bola acaba saindo. Como é que é a história desse Renan? Ele é DJ ali naquela região de Fortaleza, e aí nas horas vagas joga no Tiradentes e assim... É quem comanda, quem orquestra esse time do Tiradentes, né? Todas as jogadas ofensivas passam pelos pés agora do DJ. Não pode ter jogo no sábado à noite, na sexta-feira à noite, que aí ele tá nas ele baladas, tem compromisso, né? É verdade. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos. 9h32 no timaço da Vale, 9h32. Obrigado, torcedor, pela companhia. Aris Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B.
Segundo tempo de partida, estádio Raimundo de Oliveira. Já temos 20 minutos e 30 segundos, quase 21 da segunda etapa. No placar do Cariri da Sorte, para você ligado na Vale FM. 3 para o Icasa, 1 para o Tiradentes. Com todos os jogos no mesmo horário, começam nesse momento os jogos da Copa do Nordeste, na sua 8ª rodada, fase classificatória. A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Oferecimento: Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. E tem delivery 988657741. Engazeiras Construções, tudo para a sua obra, parcelando pelo menor preço, também com excelentes condições na Engazeiras Construções. Lá do outro lado tem lateral pro time do Icasa. Vai se posicionando para a cobrança, então ali o Ed ficou sentindo na jogada o camisa 9 Júnior Batata do time icasiano. Ed vai se posicionando para a cobrança, não tem muita pressa. O Icasa vence pelo placar de 3-1, excelente resultado fora de casa do Verdão do Cariri. Toma a bola a equipe do Tiradentes, a bola vem tocada mais atrás, quem trabalha é o jogador Ronald, camisa 4, lança a bola para a peça ofensiva, a bola acaba saindo, então é lateral pro time do Icasa, aqui bem na linha divisória do gramado. Lembrando, de segunda a sexta-feira, às 18h05, você tem programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. Às 6 da noite, todo mundo fica ligado no programa Vale Esportes. A bola vem trabalhada pelo time do Tiradentes, vem tirando no sistema defensivo. De qualquer maneira, o Ronald chegou ali, o Batata fez falta, né? E o árbitro paralisa, marcou falta ali do centroavante grandalhão do time do Verdão, PPV. Falta de ataque do Icasa na dividida do Batata com o Ronald, o zagueirão levou a pior, já se levantou, segue 3-1 Verdão do Cariri, em nome de ESC Cursos e Pré-Vestibular. É verdade, vem aí um novo ESC pra você, informações do WhatsApp 999822476, ou que já é muito bom, vai ficar melhor ainda no ESC Cursos. Fox, a melhor assistência para o seu celular e também grande promoção em celulares para você na Fox. Acompanhe em todas as lojas da Fox na nossa região. Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Motopeças Padre Cícero, loja na Rua São Pedro. Trabalha a bola o time do Tiradentes, levantamento feito com Pentecoste, lança a bola da grande área, corta de cabeça, zaga do time do Icasa, vem afastando ali no lance acrobático do Juliano. A bola sobra pela direita, trabalha a bola no Sérgio pelo Verdão, vira o jogo, toca a bola da ponta esquerda com Dudu, domina a bola, camisa número 11, adiantou, bela jogada, conseguiu evitar a saída de bola, o árbitro diz que não, Dudu reclama, mas enfim, PPV, essa bola saiu ou não saiu? Pra mim não saiu, tava na boa o Dudu, mas quem comanda é o Denis Garcês, tiro de meta já cobrado. Segue mais uma vitória do Verdão do Cariri. Manda aqui um abraço especial pro amigo Leléo. Alô, grande Leléo do mercado. Abraço pro Leléo, obrigado pela companhia. Abração também pro Cláudio Macedo, ouvindo a gente com toda a turma. Um abraço também pro Isalfran, torcedor do Icasa, confiante na classificação para a semifinal. Alô, meu guerreiro, pelado na cidade do Crato, Camburão dos Pastéis, Daldo Camelódromo, Bolinha, Antônio Negão, todo mundo acompanhando a transmissão do nosso timaço da Vale FM. Aqui 3-1 Icasa, bola pelo meio, trabalha Pentecoste, desce pro campo de ataque pelo time do Tiradentes, abriu jogada pela ponta esquerda, bola com Alonso, pediu a bola ali pelo meio, Hudson, a bola vem tocada mais atrás, recebendo agora o volante Emerson Sobral do time do Tiradentes, lança a bola da entrada da grande área, tentou girar o Hudson, explodiu em cima da zaga, volta outra vez a bola em favor do time do Tiradentes, lançamento pela direita, vem trabalhando o cruzamento do Renan, toque de cabeça na trave, a bola sobra, bate, tira a zaga do Verdão, blitz total ali do ataque do Tiradentes, a batida pro gol pra fora, bola na trave, zagueiro tirando quase em cima da linha, é a pressão do Tiradentes nesse momento do jogo, hein, PPV? O Tiradentes que quer reverter esse placar para se classificar, mas não vai atrapalhar a vida do Verdão não, o Juan salvou em cima da linha, a trave ajudou,
Tá contando também com a sorte o Icasa. E para finalizar, o Emerson Sobral mandou para fora, por cima do gol. Tiro de meta a ser cobrado, segue 3-1 Verdão do Cariri em nome de Só Fumê Service. Também conosco Espaço Verde, você de bem com a natureza. Acabou. Plantas ornamentais e frutíferas, tudo para o seu sítio, tudo para o seu jardim, você encontra no Espaço Verde. Acabou aonde, JF? Acabou no Campeonato Goiano. Vila Nova venceu a Aparecidense por 3-0. Tá na final e vai enfrentar o Atlético Goianiense na decisão. Acabou também na Taça Rio. O Botafogo passou fácil, venceu o Boa Vista por 4-0. Aqui veio em casa para o ataque com Dudu, dominou no time do Verdão, cruzou para a boca do gol, bola na grande área, seria pro Batata, cortou a defesa, a bola vai sobrando, tenta a jogada pelo meio com Anderson, o árbitro já paralisa, marca ali a falta na chegada do Juliano. Demontier Tenório, em casa tem que ter cuidado, porque aquela coisa, Demontier, 3-1 é um placar muito confortável. Até porque já passamos da metade do segundo tempo. Agora, é aquela velha história. Se o Tiradentes faz o segundo gol, aí recoloca o Tiradentes no jogo e aí pode ser uma pressão na reta final da partida. E ele tem dado sinais disso, né? Já teve várias oportunidades. O próprio Fábio do Icasa já fez uma grande defesa numa cobrança de falta, bola na trave, enfim. O Tiradentes se mantém quase o tempo todo no campo de ataque, né? Fustigando a todo momento, né? Mas o Icasa se fecha como pode, mas não consegue arriscar com eficiência o contra-ataque para matar de vez a partida. Opinião de Demontier Tenório do Timaço da Vale FM, 9h38 da noite, 27 minutos. Daqui a pouco muda o Icasa, daqui a pouco também muda o time do Tiradentes. Você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale FM. Oferecimento dos produtos Panebom Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses, produzidos de forma semi-artesanal. Produtos Panebom Pão Nosso e massa para pastel Casquinha. Conosco também no Timaço da Vale FM tem ramagem couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo e Grage Veículos. Quer comprar carro seminovo com tranquilidade, não ter problema? Vai na manhã mesmo na Grage Veículos. Já confere os modelos no Instagram, @Grage Veículos. Jogo parado, PPV, para atendimento a uma atleta do time do Tiradentes. É o camisa 9, o Hudson, que acabou trombando com o Boraí, sentiu, e quem pediu para sair antes foi o meio atacante Davi. Cansou, né? Fez uma excelente partida, excelente estreia, não sentiu o peso da camisa do Icasa, ele que vem para a sua terceira passagem e tá saindo o Davi. Vai entrar o Edson Capa, camisa 18, Capa em campo com a 18, saiu o Davi com a 28, se mudou, Casa Com na informação, a casa é sua. Edson Capa, entrando no Verdão, boa sorte pra ele, excelente estreia do Davi, eu particularmente gostei muito, né, como jogou bem o meia, atacante Davi no time do Micasa. Informação para Rastro Pneus, há 19 anos com o melhor em pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento e serviços mecânicos, Avenida Padre Cícero, esquina com Leão 13. Delis Doces, bolos, tortas, docinhos em geral, peça pelo número 98873-2123. Delis Doces, mais uma empresa do grupo Chagas Variedades. 29 minutos da segunda etapa. Além da alteração do time do Icasa, estão sendo processadas também duas mudanças no time do Tiradentes em PPV. Duas mudanças. Em campo, o Davi com a camisa 19, saiu Hudson, camisa 9. Quem saiu também foi o Arlonso, camisa 7, para a entrada do camisa 20, Alisson. Alisson e Davi em campo, saíram Hudson e Arlonso pelo time do Tiradentes. Mudou. Casa Com na informação, a casa é sua. Já 4 mudanças no time do 5 mudanças, né? Marquinhos, Renan, Davi, Alisson e Pentecoste entraram nesta segunda etapa. As 5 alterações do time do Tiradentes no estádio Raimundo de Oliveira. Atenção, torcedor, confira a hora com o Timaço da Vale FM. 9h42 aqui na 99,9. Ares Motos traz agora o tempo de jogo do Campeonato Cearense Série B.
Pra você ligado no Timaço da Vale FM, eu confirmo 30 minutos do segundo tempo, meia hora da segunda etapa. E no placar do Cariri da Sorte, no próximo domingo tem Fiat Argo mais 5 mil do prêmio principal. Verdão bonito na frente. 3 para o Icasa, 1 para o Tirol. No Presidente Vargas é 38 minutos do segundo tempo e o placar também é o mesmo. O Tirol vence o Maranguape por 3-1. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Eu vou corrigir aqui o nome do time. 3 para o Icasa, 1 para o Tiradentes. Portanto, o Verdão do Cariri vai vencendo. Daqui a pouco, a opinião de Demontier Tenório do Timaço da Vale. Em nome de Gênesis Solar. Tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Ligue e fale com o meu amigo Luciano Carvalho, grande Casiano, 981237956. Um abraço para aquela galera que tá deitada já no berço, com o radinho ali pertinho ou ouvindo pelo celular o áudio da transmissão da Vale FM. Obrigado pela companhia. Nosso canal no YouTube também, Rádio Vale FM 99 Oficial. Aqui, time do Tiradentes tenta. Bola tocada na entrada da grande área. Vai sobrando. Quem domina é o camisa de número 18, Marquinhos. Abriu jogada pela ponta direita para Renan. Tenta o espaço para o cruzamento. Bate no zagueiro do Icasa. Bateu no próprio Renan. Então é lateral para o time do Verdão. Situação do Icasa é muito tranquila, né, Demontier? Classificado por antecipação. Agora é só projetar a semifinal. Mas lembrando que domingo ainda tem um compromisso contra o Maranguape lá na Arena Romeirão, Demontier. E vai ter, com certeza, um caráter mais festivo, né? Depois daquela dor de cabeça dada pelo Icasa, quando foi feita uma festa para comemorar antecipadamente contra o Pacajus, em que o Icasa não se ouve bem, e até deu muita moral para o Pacajus, que hoje, meu amigo, vendeu cara aí esse resultado para o Itapipoca, muito bem dentro de campo, né? E em 2 jogos apenas fez 2 gols. E o Icasa aqui, contra o Tiradentes, não esconde de ninguém que a intenção é cadenciar o jogo, garantir o resultado e vir para a festa domingo aqui no Romeirão, Marco. Tá legal, Demontier Tenório, conosco no Timaço da Vale FM, 3-1 vence o Icasa. Obrigado, torcedor, pela companhia, você ligado no Timaço da Vale FM 99,9. Lembrando que amanhã, 12 horas, estamos juntos no Jornal Meio-Dia. Aqui tenta o time do Tiradentes, a batida pro gol, vai sobrando, toca a bola de cabeça, o Anderson, levantamento na grande área, seria ali pro Alisson, brigou por ela, a bola sobra do outro lado com o Pentecoste, vem por baixo, cortando a zaga do time do Icasa. Caiu ali o jogador do time do Tiradentes. O árbitro tá dando apenas o tiro de meta, apesar dos apelos do Tiradentes para a marcação da falta, PPV. Pois é, né? O atleta do Tiradentes pediu e quem vibrou muito foi o lateral Ed, que fez o desarme. É tiro de meta a ser cobrado sem pressa nenhuma pelo goleirão Fábio. Segue 3-1 Verdão do Cariri na informação de Ramagem Couto. Manda aqui um abraço pro meu amigo Ivan, que é o diretor-presidente da Panebom Pão Nosso. Obrigado pela companhia, todo mundo acompanhando a transmissão da Vale FM. Fala, JF. Lá em Fortaleza, reta final de partida, ainda deu tempo pro Tirol fazer mais um. 4 para o Tirol, 1 para o Maranguape. Rapaz, e as brincadeiras aqui, né? O rapaz que coloca o nome como Sertão Nordestino no nosso canal do YouTube pede um alô para Los Pedes. E Los Pedes tá ouvindo a gente, ele disse que eu ouvi, não foi? Um abraço pro Los Pedes, manda um abraço também pro Delton Sá, que tá comemorando aí o aniversário da sua esposa Leninha, a quem mandamos os nossos parabéns. Um abraço também pro Gerlândio, tá ouvindo o Timaço lá em Ouricuri, pelo nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Valeu, Gerlândio, obrigado pela companhia. O Cícero Raimundo da Silva, diz que é mototáxi, é o Cícero Mototáxi, diz que vai dar 4-1 pro Icasa. Tomara, viu, Cícero? Tamo aqui na torcida. Tô pronto pra gritar mais um gol do Verdão. Mas quem vem pro ataque agora, a equipe do Tiradentes. Tá parado o jogo. É falta perigosa.
Time do Tiradentes vem tentando, vem fustigando para tentar marcar o segundo gol e diminuir no placar, PPV. Pois é, o Tiradentes em cima tentando diminuir, encostar no Verdão do Cariri. Agora foi o Ramon que fez a falta e uma verdadeira comitiva do bicolor da Polícia Militar para a cobrança. Bom momento pro Tiradentes. Motel Imperial, novos apartamentos mais aconchegantes para momentos marcantes. Motel Imperial na Rua Engenheiro José Walter 280, organização de André Lemos. Gol! Comercial ZM, concessionária dos produtos Steel. Comercial ZM, marcas renomadas, máquinas, ferramentas, EPIs você encontra na Comercial ZM. Gol aonde, JF? Gol lá no Itaquera, lá em Itaquera, na Arena Corinthians, onde o Santos está mandando o seu jogo. É gol do Bragantino, Eduardo Sacha. O time do Santos continua vencendo por 2-1. Tem gol na Copa do Nordeste. O Itabaiana faz 1-0 no Ceará. Tá certo, você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale. Aqui falta perigosa contra o Bicasa. Prepara-se o Renan DJ para cobrança. Vai autorizar o árbitro da partida, 36 do segundo tempo. Partiu, bateu direto pro gol. Fábio! Goleirão do Bicasa foi no canto, no alto para fazer a defesa e não houve sobra, PPV. Ele tá mostrando porque é o titular do Verdão do Cariri. Mais uma boa defesa do goleirão Fábio, que não tem pressa para recolocar Redondo em jogo. Segue o Verdão vencendo 3-1. E eu lembro que vem aí no próximo dia 30 de abril, já é agora, mês que vem, Holiday Rock. Paralamas do Sucesso e Biquíni Cavadão, mais um evento da J. Rodrigues, Padim Produções e Vale FM. O Bicasa vem pro ataque com capa, abriu jogada, toca a bola pela canhota, Boré no cruzamento. Muito mal agora o Boré no cruzamento, hein, PPV? Pegou muito errado na bola, na primeira participação do capa, acionou o Boré que cruzou para fora, tiro de meta já cobrado, informando Cariri da Sorte Cap. Também Paralã, martelinho de ouro, número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Fala, JF. É gol do Fortaleza, Moisés. Fortaleza faz 1-0 no Maranhão. Aqui a bola vem tocada pelo time do Tiradentes com Wesley. Goleirão movimenta, toca a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada com Emerson. Lançou na frente ali o jogador Ronald. Ele tentava jogada com Alisson. Vem pelo meio, recupera a bola o time de casa, mas chega o Ronald, acaba com a festa do time casiano. Toca a bola com Alisson. Abriu jogada pelo meio, vem a bola dominada agora. Desce novamente camisa 20 do time do Tiradentes com Renan DJ. Lança a bola da grande área. E o atacante do Tiradentes deu uma de zagueiro. Rapaz, como diria aquele narrador, que beleza, rapaz, que coisa. Olha o contra-ataque do Icasa. Mário Sérgio domina a bola pela ponta direita, cruzamento pra boca do gol. Subiu ali o Wesley pra praticar a defesa. A gente vê cada uma nessa segundona do futebol cearense, hein? Aqui domina outra vez o time do Icasa. A bola vem pelo meio, dominou de longe, vai tentar daí, bateu pra fora! Olha só, era o Júnior Batata. Tentava um gol do meio de campo, hein, PPV? Tá ousado o Batata. Viu que o goleirão Wesley estava adiantado, não pensou duas vezes, chutou, apenas tiro de meta já cobrado. Lá vem o Tiradentes. Agora ele se consagraria, né? Se fizesse esse gol do meio campo aí, estava no círculo central. 39 minutos do segundo tempo, placar de 3-1 pro Bicasa. O Verdão vai conquistando vaga antecipada com uma rodada de antecedência já para a fase semifinal do campeonato. E aí vão pegar aí outros times na fase quartas e final, que já é mata-mata. Guarani e Cariri estão se classificando para esta fase e podem até se enfrentar no mata-mata. Claro, dependem dos resultados do final de semana. Última rodada marcada para o próximo domingo e você, claro, vai acompanhar no nosso timaço da Vale FM. Oferecimento comercial ZM também para Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados do interior do Ceará. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos.
São 9h52 no Timaço da Vale. O Icasa vem para o ataque, bola com Dudu, dominou pelo time do Icasa, abriu jogada pela ponta esquerda, faz o passe, toca a bola para Boré. O Verdão do Cariri se movimenta na peça de ataque, Boré domina, perde tempo ali, meio que tropeça, toca a bola mais atrás, começa tudo de novo o Verdão, aqui no campo de defesa. Eu confirmo, 9h52 da noite no Timaço da Vale. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Para você ligado no Timaço da Vale FM, eu confirmo 40 minutos do segundo tempo, estádio Raimundo de Oliveira, em Calcaia. No placar do Timaço da Vale para Cariri da Sorte, 3 para o Icasa, 1 para o Tiradentes. No Presidente Vargas, já são 48 minutos do segundo tempo. O Tirol vai vencendo com facilidade o Maranguape pelo placar de 4-1. A informação para a Casa Com, a casa é sua. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento de pizzaria e hamburgueria Oval. Olha o Dudu! Recebeu sozinho para fazer o gol. Aí tocou mal na bola, adiantou demais. Ainda insiste o time do Icasa, bola com Boré pela ponta esquerda. Ele prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, bola na grande área, vai sobrando do outro lado. Tentou ali o jogador que é o Juliano, domina o camisa 8 no time do Icasa, penetrou na grande área, pode cruzar ali pro Capa, que toque errado. Olha, sinceramente, até eu faria esse gol, viu, meu querido PPV? Não pode, no mesmo lance, Dudu e Itapajé perder um gol e na sequência o Capa, né? Sorte que o Verdão do Cariri tá vencendo por 3-1, mas tem que estar ligado esse pessoal aí da frente. O Dudu recuou. Lá o outro atacante do Tiradentes tirou de cabeça, quase o Icasa fez o gol. Quer dizer, tá tudo atrapalhado. Parece que aí é olhar pro relógio, pedir, já tem gente caído no campo. Mas o jogo perdeu muito em termos de qualidade, viu? É verdade, continua aquela correria, mas a gente percebe que as alterações, principalmente no Tiradentes, não deram efeito. E o Edson Capa, o glorioso camisa 18 do Icasa, o gol que ele perdeu agora, sem marcação, na pequena área, é inacreditável, Demontier. É ele que tá caído, é? É o Itapajé, Dudu Itapajé. Certo. Camisa de número 11. E aquele lançamento do Boré, rapaz? É complicado, né? Tem alguns lances que tecnicamente são gol, bisônios, pra não dizer outra coisa. Gol aonde, JF? É gol no Paulistão. O Santos aumenta com o Giuliano. O Santos faz 3-1 no Bragantino. Santos está classificado, JF? Está caminhando para isso. Muito bem, muito sensato, nosso querido JF. Astro Pneus há 19 anos, o melhor em pneus, troca de óleo, freio, alinhamento, balanceamento e serviços mecânicos. Conosco também Delis Doces, mais uma empresa do Grupo Chagas Variedade. Acabou aonde, JF? Acabou lá no PV, vitória fácil do Tirol, 4-1 para cima do Maranguape. É, o Maranguape com esse resultado não tem mais chance de classificação? Não. Daqui a pouco você traz a classificação, JF, que eu acho que tá praticamente tudo definido, né? Sim, senhor. Tá praticamente definido já. Os 3 times de Juazeiro estão classificados para a próxima fase. O Icasa vai direto para a semifinal. Guarani e Cariri estão classificados para quartas de final. Pois não, PPV? Mudou o Verdão do Cariri, 2 mudanças. Saiu o capitão da equipe, Felipe Dias, com a camisa 5 entrou o Felipe Macena com a camisa 24. Saiu também o Dudu Itapajé com a 11 em campo, Rodney com a camisa 7. Rodney e Macena em campo, saíram Felipe Dias e Dudu Itapajé. Se mudou, o Casa Com na informação. Você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Amanhã, 18h05, programa Vale Esportes. Somente na sexta-feira santa é que a gente não vai ter o programa nesta semana. Amanhã, programa normal, às 18h05, aqui no Timaço da Vale. Bola tocada pelo meio, vem a bola trabalhada pelo time do Tiradentes. O árbitro paralisa, marca a falta. Ele tá com um cartãozinho ali na mão, não, né? Apenas para sinalizar mesmo a falta em favor do time do Tiradentes. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos.
São 9h57 da noite. Obrigado, torcedor, pela companhia. Somos o Timaço da Vale FM. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Estádio Raimundo de Oliveira, tempo regulamentar esgotado, 45 minutos do segundo tempo, falta pro Tiradentes, bola da grande área, chega de cabeça cortando a zaga do time de casa, vai tentar pelo alto também, o Pentecoste, a bola acaba saindo, tiro de meta pro Verdão, eu confirmo 45, e o PPV já falou, vamos até 52 no placar do Cariri da Sorte, e casa 3, Tiradentes 1. Última rodada, fase classificatória da Copa do Nordeste, o Ceará vai sendo derrotado pelo Itabaiana pelo placar de 1-0. A informação para Madeireira, Beira Rio. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM. Oferecimento Dourado Joias, também para Só Fumê. A bola tocada pelo time casiano. Vem com Edson Capa, abriu jogada pela ponta esquerda. Toca a bola para Rodney, que entrou agora no segundo tempo. Tentou a jogada. Melhor pro Léo. Ceará que ganha. A bola vai sobrando mais uma vez em favor do Verdão. Dominou ali o Edson Capa. Bate no goleiro e sai. Escanteio pro time do Verdão. O Icasa quer o quarto gol do finalzinho, PPV. É um Verdão que não cansa de ir em busca do gol. Esse placar já poderia estar mais elástico. Agora esquinado. Vai chover na área do Tigre. Bom momento do Verdão do Cariri. Informação para Ramagem Couro, sempre em sintonia com o que há de mais moderno em produtos em couro. Também para produtos Panebom Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Tem escanteio pro Verdão. Rodney da cobrança. Camisa número 7. Capricha, Rodney. Levanta a bola da grande área. Tenta o toque de cabeça. A bola vai sobrando pro goleirão Wesley praticar a defesa. A tentativa foi do Juliano. A bola sobra agora pro time do Tiradentes, vem no contragolpe, vai buscando a jogada, camisa de número 18, Marquinhos, a bola acaba saindo lateral no campo de defesa, lateral já cobrado pelo time do Tiradentes, 3-1, vence o Icasa, pra você ligado no Timaço da Vale FM, obrigado torcedor pela companhia, 3-1 vai dando Verdão, o Icasa está na fase semifinal do campeonato, ou seja, o Icasa tem mais um jogo a cumprir na fase classificatória e depois estará a 2 jogos do retorno da Série A do Campeonato Cearense. Bola tocada pelo meio, vem o Icasa para o ataque, Capa domina, abriu jogada pela ponta direita, toca a bola para Mário Sérgio, lançou pela direita, outra vez o time do Verdão chega com Ed, cruza na grande área, a bola passa por todo mundo, vai lá pro outro lado, o Icasa desperdiça mais uma boa oportunidade, PPV. Ainda bem que o Verdão tem uma boa vantagem no placar, tá chegando agora o cruzamento, procurava o Rodney, baixinho não alcançou, arremesso manual já cobrado e lá vem o Verdão de novo. Tudo isso numa informação de Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, casa com material de construção, a casa é sua. Conosco também no Timaço da Vale FM, Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular. Trabalhamos também com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. 48-30, 3-1 Icasa. Vamos até 52. Ainda tem 4 minutos e meio para os dois times tentarem alguma coisa nesta partida. Vem o Tiradentes para o campo de ataque. Abertura de jogada pela canhota. Quem recebe é o camisa de número 10, Erison. Domina, faz o passe, entrega a bola mais atrás. Vem a bola dominada pelo time do Tigre, que perde pelo placar de 3-1 no estádio Raimundo de Oliveira. Retoma a bola o Icasa. A bola tocada pelo meio, fica dominada. Agora recebe Rodney, toca curtinho, entrega a bola pelo meio, deixa ali com Felipe Macena. Abriu jogada pela ponta direita pro Ed. Vai o lateral do Verdão. Ganha boa bola boa, cruzou pra boca do gol. Muito forte. A bola acaba saindo, só tiro de meta pro time do Tiradentes. O Icasa vai perdendo uma boa chance atrás da outra, em PPV. Pois é, o Verdão do Cariri tem que ter mais tranquilidade no último setor do campo. Tá criando diversas oportunidades, mas não tá tendo a paciência necessária para converter em gol. Segue vencendo 3-1.
Que timaço da Vale FM, lembrando que amanhã 18 horas e 5 minutos tem programa Vale Esportes com o timaço da Vale FM. Informações do nosso futebol você tem também nos nossos noticiários com o João Filho, tanto do Jornal Novo Amanhã, como também no Jornal Meio Dia, aqui da Vale FM. Desce outra vez o time de casa pela direita para o câmera-ataque, tentou Mário Sérgio, ganha escanteio ou não? Não, o árbitro marca apenas tiro de meta para a equipe do Tiradentes. Sinalzão do timaço marcando. No estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia, 50 minutos do segundo tempo, 50 da segunda etapa. No placar do timaço da Vale para Cariri da Sorte, 3-1 Verdão, 3-1 Icasa. Ó, Demontier Tenório, a gente já pode dizer que o Icasa já ganhou esse jogo, Demontier? A gente percebe claramente que essas mudanças feitas pelo Tiradentes, elas não caíram bem. O conjunto do time anterior, né, era bem melhor. E há um detalhe, aqueles outros que estão desde o início da partida parecem um tanto quanto extasiados, Marco, porque o Tiradentes correu, reconheçamos isso, buscou a todo instante. O Icasa criou poucas oportunidades e transformou em gols, e muitas outras até que poderia ser algo mais fácil, acabou desperdiçando. Mas a gente nota claramente que o Tiradentes está extasiado. É verdade. Dos jogos que eu acompanhei pela Série B, certamente um dos mais movimentados, né? E a gente até pode falar da questão técnica, tática, da qualidade. Agora, não houve antijogo em momento algum, os dois times sempre buscando jogar futebol com muita disposição. Reta final do jogo, bola tocada com o jogador que é o Renan DJ, ele puxa a bola pelo meio, vem cortando bem Juliano. Juliano é o motorzinho do meio campo do Icasa, e o Ed fez falta lá do outro lado pela canhota. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, muito lojas para melhor lhe atender. Trabalhamos também em nome de ESC Pré-Vestibular e Cursos. Vem aí o novo ESC. Talvez a última bola do jogo, 52 minutos do segundo tempo. O Renan DJ vai levantar a bola da grande área. Todo o time do Icasa tem com atenção total também no seu sistema defensivo. Prepara-se para a cobrança. Levantamento feito para a grande área, bola pelo alto, chega para tentar cortar a zaga do time do Icasa. O Boré preferiu deixar a bola sair. É tiro de meta pro Verdão. Quando termina o jogo, trila o apito, o árbitro da partida, Denis Garcés. Vitória do Icasa. Mais uma para conta do Verdão. 3 para o Icasa, 1 para o Tiradentes. Pode comemorar, torcedor do Verdão. O Icasa está classificado já para a fase semifinal do campeonato por antecipação. Esta classificação poderia ter vindo no último domingo no jogo lá na Arena Romeirão contra o Pacajus. Não aconteceu, mas a classificação está garantida com esta grande vitória fora de casa. 3-1 deu Verdão no Raimundo de Oliveira, PPV. Pois é, Marco, mais uma boa atuação do Icasa, venceu, carimbou seu passaporte direto para a fase semifinal, garantiu também a primeira colocação com a vantagem de decidir a semifinal e uma possível final na Arena Romeirão. Agora descansar e focar no Maranguape, jogo que o Verdão vai só cumprir tabela, mas o Gavião da Serra vai querer permanecer no mínimo na Série B. O Icasa, que para esses jogos, acho que o Leandro vai poupar alguns atletas para ter todo o elenco à disposição na semifinal. Tá legal, nosso PPV volta daqui a pouco com mais destaques finais do time do Icasa. O Verdão que realmente deve fazer isso, né? Um jogo que matematicamente já não vale mais pro time do Icasa em termos de classificação, tá garantido, claro, diante do seu torcedor. O time vai buscar mais uma vitória, mas o Verdão tá tranquilo, tá leve, tá suave na fase classificatória. É o primeiro colocado e já garantiu vaga na grande semifinal. Ficará, portanto, aí, quando começar a semifinal, a 2 jogos... A 2 passos do Paraíba. Exatamente, 2 jogos da classificação e o retorno para a Série A do Campeonato Cearense. JF,
Vamos confirmar os jogos aí realizados nesta quarta-feira, João Filho. Bom, a rodada que começou ontem com a vitória do Guarani de Juazeiro, que venceu o Pacatuba 2-0. Hoje à tarde tivemos a vitória do Itapipoca, que venceu o Pacajus por 3-2. Acabou há poucos instantes o jogo do Tirol. O Tirol goleou o Maranguape 4-1. E a vitória do Icasa 3-1 para cima do Tiradentes. Bom, e a classificação aponta já o Icasa, como dissemos, classificado para a fase semifinal. O Tirol tem 16 pontos, já encerrou a sua participação. Ou seja, ele pode ser alcançado pelo Itapipoca. Sim. Porque o Itapipoca tem 3 pontos a menos, mas tem exatamente um jogo a menos. É o jogo contra o Guarani. Então o Itapipoca ainda pode ultrapassar o Tirol nos quesitos de desempate, já que o Tirol tem 8 vitórias, o Itapipoca tem 7. Se o Itapipoca ganhar do Guarani, igualará no número de pontos e também no número de vitórias. E aí irá para o saldo de gols. E o Tirol tem 4 gols de saldo, o Itapipoca tem 4. Se o Itapipoca ganhar do Guarani, ganhará de pelo menos um gol de diferença. Sim. E aí ultrapassará o Tirol. Ou seja, o Tirol vai ter que torcer para o Guarani para poder chegar à fase semifinal. Porque se o Itapipoca vence no domingo, quem vai para a semifinal direto, assim como o Icasa, será o Itapipoca. Classificação atualizada após 8 rodadas, o Icasa líder 17 pontos, o Tirol o segundo colocado com 16, o Itapipoca o terceiro colocado com 13 pontos, a quarta posição é do Cariri com 9, mesmo número de pontos tem o Guarani de Juazeiro, só que na quinta posição o Tiradentes é o sexto colocado com 7 pontos, Pacajus é o sétimo com 5, o Maranguape o oitavo colocado com 4 pontos e na última posição o Pacatuba, que somou apenas 2 pontos. Só tem uma vaga em disputa, é a sexta vaga, já que Cariri e Guarani não podem ser mais alcançados, também já estão na fase quartas e final. Esta sexta vaga hoje é do Tiradentes, mas pode ser ultrapassado pelo Pacajus, e aí o Pacajus se classificaria para a fase quartas e final. Há uma outra disputa também, João Filho, que é contra o rebaixamento. O Pacatuba está rebaixado e nós temos ainda o time do Maranguape que enfrentará o Icasa domingo. Mas não há disputa aí no caso, né? Porque só cai um, né? Não caem 2. Não, só cai um. Então nesse caso e o aqui... Pacatuba tem que ganhar muito bem e o Icasa ganhar do Maranguape para se salvar. Sinceramente, vamos confirmar já o rebaixamento do Pacatuba. Não, mas nesse caso não. Como só cai um agora, a gente pode refazer as contas. O Pacatuba tem 2 pontos, o Maranguape tem 4. Então o Pacatuba vencendo vai a 5, né? Assim, Demontier? Não, o Maranguape ainda tem chance de classificação. Tem. Ele tem 4 pontos. O Tiradentes tem 7. Se ele vencer e o Tiradentes perder, ficariam empatados. Não, mas ele tem que torcer pro Tiradentes perder, pro Pacajus empatar e ele tirar um saldo negativo hoje de 3 gols, Demontier. E ganhar do Icasa na arena. De 3-0 no mínimo. Mas tem razão. Eu esqueci de contabilizar os 5, os 3 de hoje. Realmente tem muito gol. É muito complicado. O Pacatuba ele precisa ganhar do Tiradentes. E torcer que o Icasa ganhe do Maranguape. Perfeitamente. O Maranguape vai embora para a Série C e o Pacatuba fica, né? Pra você ter uma ideia, se o Pacatuba ganhar, vai a 5 pontos. Se o Maranguape empatar com o Icasa, também vai a 5 e cai o Maranguape, porque assim o Pacatuba conseguiria a primeira vitória e o Maranguape tem vitória 0. Então eles empatariam no número de pontos, mas o Pacatuba escaparia do rebaixamento, né, Montier? Sim, eu havia dito aqui que ainda tem uma luz no fim do túnel para a equipe do Pacatuba, né? É verdade. Eu acabei me confundindo aqui, achei que 2 cairiam, porque na verdade só tem 9 clubes, porque o Guarani de Sobral não participou. E o último jogo do Pacatuba é contra o Tiradentes, lá no Presidente Vargas. Para resumir, Icasa e Tirol estariam na semifinal direto, Itapipoca cruzaria com o Tiradentes, Cariri cruzaria com o Guarani, Pacajus e Maranguape permaneceriam na Série B apenas e o Pacatuba seria
rebaixado. O Tirol já está garantido, viu? Tô vendo aqui pelo número de vitórias. Porque mesmo que o Itapipoca vença o Guarani, aí a gente tem que refazer aquele comentário. O Itapipoca chegaria a 16 pontos com 4 vitórias, o Tirol já tem 16 pontos com 5 vitórias. Então, Icasa e Tirol já estão direto na fase semifinal do campeonato. É verdade. Bom, vamos trazer a opinião final do Demontier Tenório desse jogo bem movimentado, pois não, João Filho? Antes do Demontier, só confirmar o segundo gol do Fortaleza, que faz 2-0 no Maranhão. A equipe do Sport Recife fez 1-0 na Juazeirense e o Vitória da Bahia fez 1-0 no 13 de Campina Grande, última rodada da fase classificatória do Nordestão. E ele tá voltando para comentar a vitória do Micasa, mais uma pra conta. O Verdão tá na semifinal do Campeonato Cearense e ele comenta aqui no Timaço da Vale FM. A gente que reclamou muito de gols, Marco, acabamos tendo uma quarta-feira recheada de gols. 14 gols na segundona. Tanto que a gente 0-0, 1-1, 1-0, aqueles placares minguados, né? Há jogos, inclusive, com pouquíssimas oportunidades, difíceis de serem assistidos, a ponto de manter uma média de gols nessa segundona de 1.6, 1.7. Nessa quarta-feira, a média foi de 4.6, 4 gols e meio por partida, né? 14 gols na rodada desta quarta-feira da segundona do Campeonato Cearense. Gols que, por exemplo, já tivemos ontem 2-0 do Guarani, um Romeirão no domingo com 4 gols também, só que o Icasa naquela oportunidade ficou devendo ao seu torcedor. E aí, um jogo, por exemplo, contra o Pacajus, que teoricamente seria mais fácil, bem mais fácil para o time do Icasa, isso dentro de uma teoria, a própria situação do Pacajus, ficou muito clara essa ideia, mas não foi. O jogo de domingo para o Icasa foi difícil. Hoje também foi difícil, tá entendendo? Mas o Icasa ganhou. É aquela velha história. O que importa são os 3 pontos. Se não, vejamos, o time do Icasa ganhou o primeiro tempo por 2-1. A lógica do futebol como é interessante, né? O Icasa ganhou o primeiro tempo por 2-1, jogo equilibrado. No segundo tempo, o Tiradentes foi muito melhor. Reconheçamos isso. Mas mesmo assim, o Icasa ganhou pelo placar de 1-0, totalizando 3-1. Bom, porque garantiu a classificação de uma forma direta já. O que poderia ter feito domingo aqui, ele adiou para esta quarta-feira e fará um jogo festivo no próximo domingo, né? E de quebra, uma rodada que ainda deixaram classificados os nossos outros 2 representantes, Cariri e Guarani. Pena que no momento eles estão se enfrentando. Eu acho até que seria melhor, se tiver essa possibilidade aí, de se encaminhar para evitar esse cruzamento entre Cariri e Guarani, porque a gente poderia ter a possibilidade lá na semifinal, teríamos essa possibilidade até de ter 3 representantes de Juazeiro, os únicos 3 da competição. Manteve a invencibilidade, é outro fator que deve ser ressaltado. Só Icasa e Itapipoca estão invictos, manteve aí um tabu contra o Tiradentes, para quem não perde desde 2016, enfim, e com certeza termina agradando o torcedor. O que o torcedor gosta é disso, gosta de vitória, gosta de gols, gosta de vibrar, e isso o Icasa fez. O Icasa fez gols, conseguiu a vitória, conseguiu manter a invencibilidade, conseguiu
confirmar a sua classificação para a fase semifinal de uma maneira direta e com certeza eu não tenho a menor dúvida que o torcedor do time do Icasa vai dormir feliz da vida, Marco Valério. Tá legal, Demontier Tenório, obrigado pela sua opinião final aqui na cobertura do nosso timaço da Vale FM. Bora conferir agora o destaque final do Verdão do Cariri. O Icasa já garantido na semifinal da Série B do Campeonato Cearense, PPV. Verdão do Cariri que só comemora agora a classificação direta à fase semifinal. Daqui a pouquinho volta a Juazeiro do Norte para iniciar a preparação para o jogo contra o Maranguape, encerrando a primeira fase do Cearense Série B. E lembrando para o torcedor que ligou o rádio agora, Icasa e Tirol garantidos na semifinal do Campeonato Cearense, vão aguardar agora os mata-matas da fase quartas de final. Itapipoca, Cariri e Guarani de Juazeiro estão classificados. A quarta vaga ficará entre Tiradentes e Pacajus. O Maranguape matematicamente também teria chance, mas aí tem que ganhar o jogo. Tem que golear o Icasa na Arena Romeirão. Golear praticamente o Icasa, né? Então é muito difícil que isso aconteça. Essa quarta vaga deve ficar com o Tiradentes, que precisa apenas de um empate. E vai enfrentar o Pacatu.